Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em pau-dia. Capítulo 131, Batido. Isso é um batido cremoso. Naoki percebeu que tinha todo o equipamento e ingredientes em casa. Leite Momo, leite de Gogoat do Gogoat, creme do Alcremie e muitas frutas vermelhas. A máquina era um espremedor multifuncional novinho em folha que ele tinha acabado de comprar na cidade ontem. Originalmente, ele pretendia usá-lo para fazer bebidas de seiva de árvore para os Pokémon, mas acabou sendo perfeito para fazer batidos também. Animado com a ideia, Naoki correu de volta para sua cozinha. Ele abriu a geladeira e tirou uma lata de leite fresco e uma variedade de frutas vermelhas. No entanto, não havia gelo na geladeira. Depois de pensar um pouco, Naoki saiu para encontrar Glaceon. Bui! Embora Glaceon parecesse um pouco confuso, ele usou seus poderes do tipo gelo para condensar um bloco de gelo e o entregou. Você vai descobrir em breve. Naoki deu uma piscadela brincalhona para Glaceon. Ainda confuso, Glaceon inclinou a cabeça. Bui! Sem dar mais explicações, Naoki voltou para a cozinha. Ele colocou o leite Momo, o açúcar, os cubos de gelo e uma fruta vermelha azul que ele havia preparado no espremedor, ligou e começou a fazer o batido. Enquanto a máquina girava, o gelo se estilhaçava e a fruta e o leite se misturavam lentamente. A fruta tinha um sabor distinto, e o batido criado a partir dela adquiriu uma cor azul celeste impressionante. Em seguida, Naoki preparou o chantilly. Ele chamou Alcremie, que veio correndo imediatamente ao saber que ajudaria com as sobremesas. Com a ajuda de Alcremie, eles prepararam uma tigela grande de creme cremoso. Estará pronta em breve, disse Naoki. Quando o espremedor terminou de bater, Naoki o desligou e cuidadosamente despejou o batido em vários copos transparentes que ele havia separado. Ele olhou para o creme branco como a nuvem que Alcremie tinha feito e depois para o batido azul celeste, e de repente uma visão lhe veio à mente. Nuvens brancas flutuando em um céu azul claro, pacífico e sereno. Inspirado, Naoki decidiu ser criativo. Em vez de simplesmente encher os copos com o batido de uma só vez, ele despejou uma camada do batido primeiro e em seguida, adicionou uma colherada de creme, repetindo o processo até encher o copo. De fora pareciam nuvens macias e fofas flutuando em um céu azul. Naoki batizou a criação de batido de nuvem em sua mente. Ele deu o toque final espremendo o creme em forma de espiral e decorando com uma cereja vermelha vibrante. Rapidamente, o batido cremoso com seu equilíbrio perfeito de cor, aroma e sabor estava completo. Alcremie, ao lado dele, admirava a obra-prima com olhos brilhantes. Mrei. Estava visivelmente impressionado, surpreso com o quanto a sobremesa se assemelhava a uma nuvem de verdade. Tudo pronto. Naoki sorriu, olhando para o doce pronto enquanto informações sobre o batido surgiam de repente em sua mente. Batido de nuvem, uma sobremesa deliciosa feita com leite fresco premium, cubos de gelo feitos por Pokémon, creme de Alcremie e frutas de árvore. Efeito de cozimento, após o consumo, aumenta ligeiramente as chances de Pokémon do tipo gelo aprenderem movimentos do tipo gelo. Efeito adicional, aumenta ligeiramente a favorabilidade de Pokémon do tipo gelo. Avaliação, uma sobremesa que pode fazer os Pokémon se sentirem incrivelmente felizes. Pensou Naoki e uma compreensão familiar o atingiu. Essa descrição o lembrou de outro prato que ele já havia preparado antes, bolinhos de grama. Os bolinhos de grama tiveram um efeito semelhante, aumentando ligeiramente a chance de Pokémon do tipo planta aprenderem novos movimentos do tipo planta. Depois de consumir incontáveis bolinhos, seus 3 simples Gogoats evoluíram para formidáveis espadachins sagrados da grama. Naoki tentou reproduzir esse efeito com outros pratos, mas não conseguiu, até agora. Finalmente, era como plantar flores que não floresceriam e, por engano, acabar crescendo uma árvore inteira. Com a excitação crescendo, Naoki olhou para Glaceon. Se Glaceon comer sucos de nuvem todos os dias, ele poderia se transformar no deus do gelo, assim como os 3 Gogoats se tornaram os espadachins sagrados da grama? Seu rancho já tinha os espadachins sagrados da grama, o deus do trovão palmo, e agora parecia que um deus do gelo estava em formação. Meu rancho está realmente cheio de talentos incríveis, pensou Naoki transbordando de entusiasmo enquanto acelerava seus preparativos. Em pouco tempo mais de uma dúzia de xícaras de batido de nuvem estavam prontas. Naoki chamou Ciclizar e Coraidon, pedindo que ajudassem a distribuir os batidos para os Pokémon. Naoki encontrou Glaceon deitado pacificamente na grama e se aproximou dele com uma xícara de batido de nuvem na mão. Quer experimentar? Naoki colocou delicadamente a xícara na frente de Glaceon. Bui! Glaceon piscou, olhando curiosamente para o batido. De longe já havia sentido o aroma doce misturado a uma fragrância refrescante e refrescante. Embora Glaceon tivesse um amor secreto por doces, ele mantinha esse lado escondido dos outros. Mas agora, com a deliciosa guloseima à sua frente, Glaceon não conseguiu resistir. Lambeu os lábios silenciosamente antes de se aproximar da xícara, mantendo a calma intacta. Com uma lambida suave de sua língua rosada, Glaceon provou a mistura fria e cremosa. E naquele momento foi completamente conquistado. Delicioso! É bom, não é? Naoki sorriu observando Glaceon, normalmente tão composto e reservado, aproveitando a guloseima com evidente deleite. Ele fez uma anotação mental sobre a paixão de Glaceon por doces. Glaceon virou a xícara inteira de batido de uma só vez, saboreando cada gota. Chegou o momento que Naoki tanto esperava. Você sente alguma mudança? Naoki perguntou, observando Glaceon atentamente. Buei! Glaceon inclinou a cabeça intrigado. Depois de avaliar cuidadosamente o corpo, balançou a cabeça, ainda sem mudanças perceptíveis. Naoki assentiu, pensativo. Parece que uma vitamina não é suficiente para ajudar Glaceon a desbloquear novos golpes do tipo gelo. Mas ele foi paciente. Com guloseimas consistentes como essa, um dia Glaceon poderia desbloquear habilidades mais poderosas.
Você gostaria de mais um pouco? Ele perguntou sorrindo. Bui! Glaceon hesitou, seus olhos claramente dizendo sim, mas não queria parecer ganancioso na frente de Naoki. Divertido, Naoki riu da timidez de Glaceon. Não se preocupe. Está tudo bem, disse ele gentilmente. Bui! Glaceon percebeu que seu desejo por mais havia sido descoberto, e seu rosto ficou levemente rosado enquanto ele rapidamente desviava o olhar, envergonhado. Naoki não conseguiu conter o sorriso. Este Glaceon é mais expressivo do que aparenta, pensou consigo mesmo. Quando se conheceram, Glaceon parecia distante, com seu comportamento frio mantendo os outros à distância. Mas agora Naoki conseguia enxergar além daquele exterior gélido. Seja pela discreta apreciação de Glaceon por flores ou por seu recém-descoberto amor por doces, este Pokémon era repleto de traços sutis e gentis. Naoki percebeu que aquela era uma oportunidade de ouro para fortalecer os laços. Talvez mais alguns batidos e Glaceon me aproximem completamente. Com esse pensamento, ele cuidou de Glaceon, sabendo que sua amizade estava apenas começando a florescer. Capítulo 132, Noite dos Vagalumes. Naoki voltou para a cabana e decidiu congelar alguns cubos de gelo usando moldes na geladeira. Assim, não teria que incomodar Glaceon para fazer gelo toda vez. Enquanto caminhava de volta, viu Ciclizar e Koraidon em treinamento. Koraidon parecia estar ensinando um novo movimento a Ciclizar. Naoki parou para observar, ao lado de Koraidon, enquanto Ciclizar praticava diligentemente. Apesar da relutância inicial, os dois Pokémon haviam evoluído bastante em sua relação de treinamento. Inicialmente, Koraidon se mostrará indiferente aos ensinamentos, e Ciclizar se sentirá um pouco intimidado por sua contraparte mais poderosa. Mas com o tempo, a persistência de Ciclizar conquistou o respeito de Koraidon, e as aulas se tornaram mais sérias. Hoje Koraidon estava ensinando o Pulso de Dragão, um movimento especial do tipo dragão. A energia precisava ser concentrada na boca e liberada de uma só vez. Koraidon demonstrou isso perfeitamente, mas Ciclizar estava com dificuldade para dominar a técnica. Naoki observou por um tempo antes de oferecer uma sugestão. Tente concentrar a energia do dragão em seu corpo primeiro na sua boca e depois libere tudo de uma vez. Koraidon deu um suspiro de cumplicidade, como se já tivesse explicado isso várias vezes. How? Ciclizar piscou confuso, mas tentou novamente. Tentou concentrar sua energia de dragão, inflando as bochechas enquanto a energia se acumulava em seu interior. Sim, agora solte. Naoki encorajou. Mas em vez de liberar a energia, Ciclizar a engoliu. Um momento depois, soltou um pequeno arroto, como se a energia tivesse se transformado em ar. Naoki e Koraidon ficaram ali, sem palavras. Ciclizar corou, seus olhos marejaram, envergonhado pelo erro. Ah, não se preocupe, tranquilizou Naoki, dando um passo à frente para confortar o pobre Pokémon. Não tenha pressa. Você vai conseguir. Ciclizar assentiu, determinado a continuar praticando apesar do contratempo. Deixando Koraidon e Ciclizar em seus treinamentos, Naoki retornou às suas tarefas na casa. Na grama, Koraidon voltou a guiar Ciclizar paciente, mas firme. A mente de Koraidon divagou enquanto observava a luta de Ciclizar. Não pôde deixar de relembrar seu próprio passado, quando estava no lugar de Ciclizar, ávido por aprender, mas propenso a erros. Talvez, quando Koraidon era Ciclizar, o outro Koraidon devesse tê-lo vigiado da mesma forma, guiando-o e oferecendo paciência. Talvez fosse assim que Koraidon, seu próprio mentor, o enxergasse. As lembranças do incidente da máquina do tempo passaram vividamente pela mente de Koraidon. Naquele momento, Ciclizar estivera prestes a ser puxado para dentro daquela máquina, envolvido em algo que não compreendia completamente. Koraidon correu até lá, usando toda a sua força para impedir o inevitável. Apesar do esforço, não conseguiu puxar Ciclizar de volta. Naquela época, talvez Koraidon também tivesse aceitado Ciclizar em seu coração. Koraidon estava um pouco confuso. Às vezes, não conseguia distinguir se ainda era Koraidon ou apenas sua versão anterior, Ciclizar. Embora não entendesse completamente o que estava acontecendo, sabia de uma coisa. Contanto que pudesse ficar ao lado de Naoki, isso era tudo o que importava. Ao observar seu antigo eu Ciclizar trabalhar tão duro, Koraidon percebeu que talvez Ciclizar não fosse tão desmiolado quanto pensava. Espera aí. Se Ciclizar e eu fossemos mesmo a mesma pessoa, será que eu tinha sido tão duro comigo mesmo o tempo todo? A compreensão atingiu Koraidon de repente. Talvez ele devesse ser mais gentil consigo mesmo e trabalhar com Naoki para ajudar Ciclizar a se tornar tão inteligente e forte quanto Koraidon havia se tornado. O céu noturno de verão era sempre tão bonito. Dragonite jazia pacificamente na grama, contemplando as estrelas cintilantes. Uma brisa suave soprava sobre suas escamas, como a mão reconfortante de Naoki. Dragonite se sentiu completamente à vontade. De repente, ouviu-se um farfalhar próximo. Dragonite virou a cabeça e viu Ciclizar se aproximando. Dragonite lembrou-se de como Ciclizar vinha praticando diligentemente com Koraidon ultimamente. Também se lembrou de como Ciclizar certa vez admitiu ter medo de Koraidon. Curioso, Dragonite perguntou: "Au, você não tem mais medo de Koraidon?" Ciclizar piscou e balançou a cabeça, ainda um pouco confuso. "Gal, por algum motivo não parece tão assustador agora." Dragonite sorriu radiante de alegria. "Vou! Que ótimo! Koraidon é realmente muito gentil. Até me ensinou a usar a cauda de dragão." Ciclizar sorriu timidamente com o elogio de Dragonite, mas o sorriso logo desapareceu. Ele abaixou a cabeça, decepcionado. "Gal, mas eu ainda não domino o pulso do dragão." Dragonite assentiu em compreensão. "Ai,
Eu sei como é. Eu também nunca dominei esse movimento. Os dois Pokémon ficaram em silêncio por um tempo, olhando para o céu estrelado. Nesse momento, Naoki, tendo terminado de se lavar, saiu para dar uma olhada no galinheiro. No caminho, avistou Dragonite e Ciclizar sentados em silêncio sob as estrelas. Eu estava me perguntando por que não vi vocês dois em casa. Então, vocês estão aqui observando as estrelas? Naoki sorriu, aproximando-se e sentando-se ao lado deles. O que houve? Vocês dois parecem um pouco desanimados. Ah... Ciclizar soltou um pequeno suspiro, parecendo desanimado. Naoki olhou para a expressão de Ciclizar e pensou, é porque você ainda não consegue usar o pulso do dragão? O Ciclizar assentiu tristemente, seus olhos refletindo sua frustração. Ao ver isso, Naoki afagou-lhe gentilmente a cabeça e o tranquilizou. Ei, não se estresse tanto com isso. Talvez você ainda não tenha encontrado a chave certa. Continue tentando, e um dia você a destrancará. Você se tornará tão forte quanto Koraidon. Gal? Ciclizar olhou para cima, inclinando a cabeça curiosamente ao ouvir a menção de Koraidon. Naoki riu baixinho e se lembrou de uma velha lenda que ouvirá certa vez. Inclinou-se e disse, sabe, existe uma lenda que liga você e Koraidon. Alguns dizem que Koraidon é na verdade o que você costumava ser. Ciclizar piscou, claramente confuso. Naoki pensou por um segundo antes de explicar. É como se Koraidon fosse o que você era no passado distante, há muito, muito tempo. Ele continuou, há outro, chamado Miraidon. Dizem que Miraidon é como você poderá ser em um futuro muito, muito distante. Um do passado, um do futuro, e você, Ciclizar, pertence ao presente. Gal? A confusão de Ciclizar aumentou. Ele não sabia o que fazer com toda aquela conversa sobre formas passadas e futuras. Isso fez Ciclizar pensar nos Pokémon do rancho e em suas evoluções. Será que ele também poderia evoluir para algo como Koraidon ou Miraidon? Seus olhos brilhavam de entusiasmo com a possibilidade. Naoki notou o entusiasmo repentino de Ciclizar, percebendo que ele poderia ter entendido mal. Ele sorriu calorosamente, acariciando a cabeça de Ciclizar, e disse, não se preocupe se você ainda não entendeu. O mundo de onde eles vêm é de uma época muito além da nossa. Ao ouvir isso, Dragonite, ao lado, não pôde deixar de perguntar, ai? Havia uma versão passada ou futura dele também. Embora Naoki não conseguisse entender completamente as palavras de Dragonite, ele conseguia adivinhar o significado pelos seus olhos e expressão. A princípio pensou em balançar a cabeça, mas então se lembrou do Dragonite gigante que apareceu perto do farol no anime, flutuando sobre o mar, envolto em névoa. Diz a lenda que este colossal Dragonite era de uma era antiga. Pensando nisso, Naoki respondeu, talvez. Naquele momento, outros Pokémon começaram a se reunir ao redor. Butterfree, Combee e Palmo, Alcremie e Koraidon se aproximaram curiosos. Butterfree e Combee flutuaram até se sentar ao lado de Naoki, juntando-se a ele para observar as estrelas. Enquanto isso, Palmo, Koraidon e Alcremie o seguiram, claramente se perguntando por que Naoki ainda não havia voltado para dentro para dormir. Naoki sorriu para seu Pokémon e continuou respondendo à pergunta de Dragonite. Quem sabe, talvez há muito, muito tempo. Dragonite tivesse um corpo tão grande quanto uma montanha. Um corpo do tamanho de uma montanha? Os olhos de Dragonite se arregalaram, sua imaginação correndo solta com a ideia de tamanho poder. Naoki riu baixinho, aproveitando a noite serena com seus Pokémon, mas ainda sentia falta de algo. Levantou-se e voltou para dentro de casa, trazendo uma toalha de piquenique. Estendeu-a na grama e serviu uma variedade de petiscos. Pudim da sorte, frutas vermelhas, leite de morango, suco de seiva de árvore, pãezinhos de mel, sanduíches, vitaminas com creme e bolinhos de grama. Vamos fazer deste um pequeno banquete estrelado, disse ele, sorrindo. Ele pediu a Alcremie para reunir o resto dos Pokémon. Alcremie concordou alegremente e logo em seguida, Glaceon, Gogoat, Nacli, Nakustak, Miltan e Somil se reuniram na grama macia. Glaceon, no entanto, tinha os olhos fixos no batido cremoso no cobertor, e sua expressão revelava o quanto ele o desejava. Naoki, percebendo isso, entregou o copo de batido a Glaceon e aproveitou a oportunidade para acariciar suavemente a cabeça dele. Por um momento, Glaceon congelou desacostumado ao toque humano. Vá em frente, aproveite. Naoki encorajou com um sorriso. Bui! Glaceon timidamente abaixou a cabeça e começou a lamber silenciosamente a guloseima cremosa, sua pequena língua saboreando cada gosto doce. Naoki tirou alguns bolinhos de grama verde da cesta de piquenique. Os 3 Gogoats, sempre atraídos pelo cheiro, aproximaram-se imediatamente com os focinhos se contraindo. Naoki sorriu enquanto acariciava seus pelos, alimentando-os gentilmente com os bolinhos de grama verde. Bem, talvez eu devesse experimentar alguns pratos novos feitos de grama, pensou Naoki em voz alta. Ideias como sorvete de grama, torta de grama e bolo de grama passaram pela sua cabeça. Afinal, sua cozinha já estava equipada com tudo o que ele precisava para assar. Amanhã talvez fosse a hora perfeita para tentar fazer um bolo de grama para variar um pouco o visual do seu Gogoat. Naquele momento, um dos Gogoats pareceu captar seus pensamentos. Mostrou uma expressão animada e lambeu carinhosamente a mão de Naoki, com a língua sentindo um leve gosto de grama. Surpreso pelo gesto repentino, Naoki rapidamente tirou a mão dos chifres. Não demorou muito para que ele percebesse o que estava acontecendo. O Gogoat havia sentido seus pensamentos através de suas mãos. Essa era uma característica conhecida dos Gogoat. Ao tocarem seus chifres nos outros, eles conseguiam sentir emoções e até mesmo captar os sentimentos ou intenções de seu treinador. Naoki, agora curioso, perguntou. Você consegue realmente sentir meu humor? Os Gogoat semicerraram os olhos, parecendo satisfeitos, e todos responderam em uníssono. Mé. Uau, você é incrível.
elogiou Naoki, dando um tapinha carinhoso no Gogoat líder. Este Gogoat em particular havia conquistado sua posição de líder após uma intensa batalha contra Koraidon. Ele evoluiu de um jovem Cido para um robusto Gogoat e saiu vitorioso em uma luta livre, conquistando o respeito dos outros. Depois de terminar os bolinhos de grama, os 3 Gogoats se acomodaram e deitaram ao lado de Naoki, com os estômagos cheios e satisfeitos. O olhar de Naoki então se voltou para Milton, que estava rolando na grama um pouco mais distante. Este Milton em particular era cheio de energia, e seu melhor movimento era Rollout, um talento adequado para um Pokémon tão ativo. Naoki observou os movimentos de rolamento de Milton e um pensamento lhe ocorreu. E se ele pudesse criar um prato para Milton? Isso poderia ajudar a aprimorar o movimento de rolamento de Milton? Eu deveria tentar mais tarde. Naoki observou mentalmente, já planejando como fazer. Enquanto pensava, ele deu uma mordida em seu pudim da sorte e então voltou sua atenção para os Pokémon de sal, Nakli e Nakustak, que tinham vindo brincar. Primeiro, ele empilhou os Nakli uns sobre os outros, então cuidadosamente colocou todos eles em uma pilha de Nakustak, formando uma torre quase cômica de blocos de sal. Naoki inclinou a cabeça, estudando a estrutura. Sabe, esses caras parecem mais personagens de Minecraft do que Pokémon, refletiu ele rindo. Nesse momento, Butterfrey apareceu por perto, chamando a atenção de Naoki com uma exclamação repentina, Frey. Naoki seguiu o olhar de Butterfrey e viu algo encantador. Luzes suaves, amarelo-esverdeadas, flutuavam preguiçosamente sobre o riacho, brilhando suavemente no ar da noite. Vagalumes? Murmurou Naoki surpreso. Vagalumes geralmente apareciam em julho ou agosto, então vê-los agora foi inesperado. Mas então ele se lembrou, o mundo ali não seguia as mesmas regras de sua vida anterior. As estações eram únicas, e a proximidade da cidade de Kozagi com o mar significava que o clima era quente e úmido durante todo o ano, possibilitando a visão de vagalumes. Mais e mais vagalumes se reuniam sobre o rio, seus corpos brilhantes formando um espetáculo de tirar o fôlego, como uma via láctea em miniatura fluindo pela noite. Alcremie, parado ali perto, soltou um suave murmúrio de admiração, seus olhos refletindo as luzes brilhantes. Todos os Pokémon viraram a cabeça para apreciar a vista. Naoki também se maravilhou com a visão. É realmente lindo, suspirou. Em sua vida passada, trabalhar e viver na cidade não lhe dava tempo para apreciar a natureza dessa forma. Agora, ele finalmente podia aproveitar esses momentos, onde a beleza e a serenidade estavam ao seu alcance. Do outro lado do rio, o grupo de Psyducks também notou os vagalumes. Um Psyduck particularmente curioso estendeu a pata para tocar um dos insetos brilhantes. Mas, em sua tentativa desajeitada, perdeu o equilíbrio e caiu no rio. O Psyduck encharcado saiu rapidamente com água pingando das penas, e olhou para os vagalumes, aparentemente despreocupado com o acidente. Naoki observou a cena e pensou consigo mesmo. Humanos e Pokémon realmente fazem parte do mesmo mundo natural. Compartilhamos o mesmo espanto e admiração por sua beleza. Capítulo 133. O Gogoat faminto por batalhas. Na manhã seguinte, depois do café da manhã, Naoki percebeu que a grama no pasto tinha crescido significativamente mais. Como não havia muito mais o que fazer, ele pegou uma foice e começou a cortar a grama. Enquanto trabalhava, ele coletava a grama cortada, com a intenção de guardá-la para fazer bolinhos de grama para seu Gogoat. Entretanto, o rancho era tão grande que mesmo depois de várias horas de trabalho, com as costas doendo e o suor escorrendo, ele não conseguiu terminar o serviço. Naoki se levantou, alongando as costas doloridas, e suspirou. Parece que está na hora de investir em um cortador de grama. Com esse pensamento em mente, ele reuniu suas ferramentas, tirou as luvas de couro e devolveu a foice à lavanderia. Quando ele voltou para frente, Naoki viu Koraidon ensinando alguns movimentos a ciclizar, com Dragonite se juntando para aprender também. Parece que vou ter que levar outro Pokémon até a cidade hoje, pensou Naoki, não querendo interromper o treinamento. Depois de alguma consideração, dirigiu-se ao curral de ovelhas e escolheu um dos Gogoats. Montou, dando-lhe uma palmadinha suave na lateral. Vamos para a cidade, disse Naoki. O Gogoat baliu alegremente. O Gogoat evoluído tinha cerca de 1,8 metros de altura, capaz de carregar facilmente um adulto de peso médio. Naoki o cavalgou passando por Koraidon, Ciclizar e Dragonite, gritando para eles. Estou indo para a cidade, continuem praticando. Hao! Koraidon respondeu. Acrescentou Ciclizar. Vou! Dragonite interrompeu. Os 3 Pokémon piscaram, com a atenção novamente voltada para o treinamento. Koraidon inicialmente queria acompanhar Naoki, mas estava ocupado com seus afazeres. Só lhe restava observar Naoki e Gogoat se afastando a trote. Foi a primeira vez que Naoki montou um Gogoat e comparado a Koraidon e Ciclizar, a experiência não foi tão diferente. Exceto pelo fato de que Gogoat era muito mais peludo e macio para sentar. O que mais fascinava Naoki era a inteligência de Gogoat. Simplesmente colocando as mãos no par de chifres no topo da cabeça, Naoki descobriu que o Gogoat conseguia sentir seus pensamentos. Ele respondia girando, acelerando ou desacelerando, tudo de acordo com sua vontade. De certa forma, andar de Gogoat parecia ainda mais intuitivo do que andar de Ciclizar. Não é de se admirar que este Pokémon tenha ajudado os humanos por mais de 5.000 anos, pensou Naoki, apreciando a confiabilidade e a conexão de Gogoat com seu cavaleiro. Era realmente um Pokémon confiável. A única desvantagem é que seria bom se não brilhasse. Olhando para o Gogoat abaixo dele, que de repente emitia um brilho verde brilhante enquanto corria, Naoki não conseguiu evitar balançar a cabeça em descrença.
Como isso é diferente daquelas montarias chamativas de jogos online baratos, ele pensou, lembrando com humor dos anúncios que prometiam: recarregue 998 e ganhe uma montaria luxuosa e brilhante instantaneamente. Deixando de lado a comparação ridícula, Naoki fez seu Gogoat parar na beira da estrada. Libere a energia do seu corpo primeiro, disse ele, dando ao Pokémon a chance de queimar o excesso de energia. Minha nossa! Sem hesitar, Gogoat começou a dançar descontroladamente. Energia do tipo grama irrompeu, criando um campo verdejante e vibrante ao redor deles. Mas isso foi só o começo. O Gogoat liberou uma série de movimentos do tipo planta, lâmina de folha, chicote de vinha, folha navalha e até raio solar, um após o outro, como se tivesse uma fonte infinita de energia. Observando essa demonstração, Naoki não pôde deixar de se perguntar se todo esse esforço estava sobrecarregando o Pokémon. Será que liberar tanta energia constantemente causaria desconforto ou fadiga? No entanto, a expressão alegre no rosto de Gogoat lhe dizia ao contrário. Naoki. O brilho verde continuou a se espalhar, e logo a comoção atraiu vários Pokémon selvagens, que se reuniram ao redor para observar com curiosidade. Mais e mais Pokémon chegaram, fascinados pela exibição radiante. Enquanto Naoki observava, ele notou algo peculiar. A duração da apresentação de Gogoat parecia estar aumentando e não mostrava sinais de que iria parar tão cedo. Mesmo depois de liberar toda essa energia, Gogoat ainda tinha uma expressão que dizia que não estava totalmente satisfeito. Parecia que apenas usar esses movimentos não era suficiente para liberar o excesso de energia acumulada dentro de você. Naoki suspirou, mergulhando em pensamentos. Claramente, o excesso de energia era resultado das grandes quantidades de bolinhos de grama que eles comiam diariamente. Mas cortar a comida favorita deles não era exatamente uma opção. Os 3 Gogoat tinham se apegado bastante aos bolinhos de grama, e parar de alimentá-los provavelmente os deixaria chateados. Então, além de dançar, que outras maneiras existem para queimar essa energia extra? Ponderou Naoki. A primeira coisa que me veio à mente foi lutar. Comparado a simplesmente usar golpes, uma boa luta poderia efetivamente ajudar Gogoat a canalizar essa energia de uma forma mais produtiva. E Naoki se lembrou da vez em que seu Gogoat tentou avidamente desafiar Koraidon para uma batalha. Era evidente que Gogoat não se esquivava de uma luta. Com esse pensamento em mente, Naoki olhou para seu Gogoat, que finalmente se acalmara e estava parado, orgulhoso, à sua frente. Ele perguntou: Gogoat, se eu te pedisse para lutar contra outros Pokémon, você toparia? Bah! Os olhos de Gogoat se arregalaram de excitação. Naoki. Com certeza, Gogoat era realmente um Pokémon animado e agressivo no fundo. A vida no rancho girava em torno de comer e dormir, então Gogoat frequentemente se limitava a ficar preguiçosamente deitado na grama, dando a impressão de ser lento e tranquilo. Mas no fundo, era cheio de energia e pronto para encarar qualquer desafio. Depois de pensar um momento, Naoki perguntou novamente: e se seu oponente fosse um Pokémon muito poderoso? Mii. Em um instante, uma enorme e exagerada folha de grama se materializou na boca de Gogoat, irradiando poder. Sem chance. Nenhum invasor sobreviverá. Sua postura parecia declarar. O Gogoat estava pronto para defender o rancho de qualquer desafiante. Certo, certo, acalme-se. Falaremos sobre batalhas mais tarde. Vamos guardar os poderes mágicos por enquanto. Gogoat retraiu a energia brilhante, e Naoki subiu novamente em suas costas, retomando a viagem em direção à cidade de Kozagi. Enquanto avançavam, Naoki pensou em como ajudar Gogoat, e as outras Gogoat, a liberar toda aquela energia reprimida e, ao mesmo tempo, satisfazer seu forte desejo por batalhas. Levá-los para lutar contra outros treinadores? Ele refletiu. Não, isso não vai funcionar. Há muito trabalho na fazenda para dar conta, e não tenho tempo para viagens longas. Ele considerou fazer o Gogoat competir com Dragonite e Ciclizar. Isso pode funcionar, pensou, mas 3 Gogoat seriam demais para apenas Dragonite e Ciclizar. Quando a cidade de Kozagi apareceu, uma ideia surgiu de repente na mente de Naoki, a lembrança de vários jovens treinadores vestindo os uniformes da Academia Naranja. Entendi. Se eu oferecer o rancho como um lugar onde treinadores possam vir e praticar suas habilidades, eu poderia atrair jovens treinadores para batalhar contra meus Pokémon, pensou Naoki, enquanto o plano se concretizava em sua mente. Eles ganhariam experiência valiosa, e meus Gogoats teriam uma válvula de escape para sua energia durante as batalhas, mantendo-os em forma e ativos. E a melhor parte? Os pratos mágicos do rancho poderiam ajudar a restaurar a energia dos Pokémon após cada luta, então não haveria risco de eles ficarem muito cansados ou machucados. Era a solução perfeita, todos seriam beneficiados. Capítulo 134. Julgamento da Grama Verde. Assim como em um jogo onde os jogadores desafiam masmorras e ganham muita experiência com elas, Naoki imaginou algo semelhante para seu rancho. Se um Pokémon tivesse um nível de compreensão mais alto, poderia aprender novas técnicas para usar movimentos com os Gogoats. Naoki já tinha um nome para esse novo desafio. Ele chamou isso de teste da grama verde. Se outros Pokémon estivessem interessados, eles também poderiam participar. Assim como o Dragonite, que se esforçava para treinar e sempre queria ficar mais forte. Eles poderiam testar a combinação de movimentos como dança da chuva mais furacão mais trovão em desafiantes. Naoki ficou animado com a ideia, mas sabia que ainda precisava fazer planos detalhados para tudo mais tarde. Por enquanto, sua prioridade era comprar um cortador de grama. Ao entrar na cidade, seu Gogoat diminuiu o passo.
Seus cascos ressoavam na estrada de tijolos vermelhos, ecoando suavemente nas ruas movimentadas. A atenção de Naoki foi atraída para o caminho de tijolos abaixo deles. Ele imediatamente pensou nos caminhos de madeira rudimentares que havia construído no rancho. Os caminhos de madeira foram construídos com sobras de madeira do rancho, o que lhes conferiu um charme rústico, mas Naoki notou que sua durabilidade era baixa. Depois de algumas chuvas fortes, a madeira começou a apodrecer, e Naoki duvidava que os caminhos durassem o verão todo. Bem, está na hora de planejar oficialmente as estradas do rancho, pensou Naoki. Caso contrário, quando chover, as trilhas vão virar lama, e eu vou acabar com as botas enlameadas toda vez que sair. Se ele pudesse instalar caminhos de tijolos vermelhos como os da cidade, seu problema seria resolvido. Convenientemente, ele estava indo até a loja de Cora para poder perguntar sobre os tijolos enquanto estava lá. Embora Naoki não visitasse a cidade há alguns dias, ela continuava animada como sempre. Por estar localizada à beira-mar, muitos turistas do interior vinham apreciar a vista costeira. Falando do litoral, Naoki relembrou uma conversa com seu amigo Ivan, que havia mencionado o grande festival de fogos de artifício da cidade todo verão. O evento atraía multidões para a praia, onde surgia um mercado movimentado, vendendo iguarias como sushi, takoyaki e oden. Mas ainda era começo de mês, então havia bastante tempo antes do festival. Naoki reorientou seus pensamentos e guiou seu gogoata em direção à loja de Cora. Quando ele chegou, viu Cora sentada em uma estaca de madeira do lado de fora de sua loja, cercada por um grupo de Pokémon do tipo planta. Um Sawsbuck em sua forma de verão erguia-se orgulhosamente ao lado de um Seanei e de um Toedscruel Cruel. Perto dali, um Sprigatito brincalhão saltitava, enquanto um Grookey travesso batia ritmicamente na estaca de madeira em que Cora estava sentada. Cora alimentou o Pokémon com alguns petiscos em sua mão ao ouvir Naoki se aproximando. Ela se virou com um sorriso ao reconhecê-lo. Trocando de carona dessa vez, ela provocou, notando o Gogoat ao lado dele. Naoki desceu do Gogoat e riu baixinho. O Ciclizar está praticando seus movimentos no rancho, então pedi ao meu Gogoat para me trazer aqui. Seus olhos se voltaram para o grupo de Pokémon do tipo planta que cercava Cora. Eles são todos da floresta, perguntou, lembrando-se de como Cora lhe dissera certa vez que Pokémon selvagens feridos frequentemente procuravam Cora em busca de ajuda. Cora assentiu gentilmente. Sim, é raro tê-los todos juntos assim. Eu tinha um tempo livre hoje, então vim passar com eles. Há algo tão tranquilo em estar com eles, me enche de uma sensação de calma que eu sentia falta. Naoki sorriu ao ouvir as palavras dela. Talvez seja essa a magia dos Pokémon, disse ele, olhando para o Toedscruel. Toedscruel é um Pokémon bem raro, não é? Cora olhou com carinho para o Pokémon. Raro ou não, para mim são todos iguais. Acho que é porque não sou treinadora, disse ela suavemente, acariciando o pelo de Sprigatito. Naoki fez uma pausa e então assentiu. Você tem razão. Seja um Grookey comum na beira da estrada ou um Toedscruel nas profundezas da selva, todos os Pokémon compartilham o mesmo coração puro, pensou Naoki. Cora se levantou, enxugando as mãos com um sorriso. Então, o que te traz aqui hoje? Preciso de um cortador de grama, respondeu Naoki. O mato no pasto está crescendo rápido demais. Os Gogoats e os Miltans não estão comendo o suficiente, então preciso cortar tudo. Cora riu e disse, os Pokémon do seu rancho são muito sortudos. Naoki ergueu uma sobrancelha. Ah? Por quê? Cora explicou. Poucos fazendeiros se dão ao trabalho de preparar comidas diferentes para seus Pokémon como você. Na natureza, Pokémon como Gogoats e Miltans pastavam em qualquer grama e flores selvagens que encontrassem. Se tivessem sorte, poderiam tropeçar em uma árvore frutífera e comer algumas frutas caídas. Mas no rancho de Naoki a comida era muito mais variada. Ele garantia que eles estivessem bem alimentados com capim fresco, frutas e outras refeições que ele preparava especialmente. Em comparação, continuou Cora com um sorriso, você está realmente mimando-os. Naoki entendeu o ponto de Cora e riu, dizendo, isso explica porque minha conta de gás é várias vezes mais alta do que em outras fazendas. Cora riu baixinho e fez sinal para que ele a seguisse. Venha, vamos dar uma olhada. Eles entraram, e Cora empurrou vários cortadores de grama do armazém, apresentando cada um deles conforme eles passavam. Só temos estes. O preço e o desempenho de cada cortador variam. O mais barato é este, que custa 5.000 Pokédólares. É um pouco antigo e faz bastante barulho quando usado. Os outros são semelhantes, mas o preço depende da marca e dos recursos extras. Naoki assentiu pensativamente inspecionando cada um antes de finalmente escolher um cortador de grama de empurrar por 7.000 Pokédólares. Quando estava prestes a finalizar a compra, outro pensamento lhe ocorreu. A propósito, vocês vendem tijolos vermelhos? Quero pavimentar uma trilha de tijolos vermelhos no rancho. Cora assentiu. Temos, mas sugiro que planejem o layout do rancho primeiro. Se começarem a pavimentar agora, podem bloquear áreas onde pretendem construir outras instalações mais tarde. Vai ser uma dor de cabeça refazer o caminho. Boa ideia, concordou Naoki, decidindo adiar os tijolos até ter feito planos mais precisos. Vou voltar, dar uma olhada mais de perto e volto quando tiver tudo resolvido. Sem problemas, estarei aqui sempre que precisar de mim, disse Cora com um sorriso. Depois de deixar a cidade, Naoki retornou diretamente para o rancho. Ele deixou seu Gogoat retornar ao curral, pegou uma caneta e um papel chamados Dragonite e alçou o voo. Do ar, ele conseguia ver todo o layout do rancho.
Começou a esboçar um mapa topográfico rudimentar, marcando a localização de cada edifício e característica. Embora Naoki estivesse tentado a começar a planejar a expansão do rancho imediatamente, havia tarefas mais urgentes a serem feitas. Ele entregou a caneta e o papel para Ciclizar e pediu que ele os colocasse sobre a mesa. Então, pegou um novo cortador de grama e começou a cortar a grama alta. O rancho era vasto e, apesar das instalações já instaladas, ainda havia uma grande extensão de terra sem uso. De acordo com suas memórias do proprietário original, havia ali um extenso pasto onde o avô do proprietário original criava dezenas de Pokémon bovinos e ovinos. Enquanto Naoki empurrava o cortador de grama e cortava a grama, ele calculava mentalmente o tamanho do pasto. Apenas cerca de um quarto do rancho havia sido totalmente utilizado. No dia a dia, o tamanho não era impressionante, mas quando Naoki começou a cortar a grama, percebeu, aquele lugar era enorme. Ele pensou no pomar de cerejeiras da família Leaf, com seus hectares de árvores. Como uma família de 4 pessoas conseguia manter uma operação tão grande? Já estou me sentindo sobrecarregado só de lidar com isso. Capítulo 135, Bolo de Grama. Só à tarde é que Naoki finalmente terminou de cortar a grama. Olhando para a enorme pilha de grama verde recém-cortada no pasto, que agora parecia uma pequena montanha, ele sorriu e disse aos seus Gogoats: "Agora você vai ter uma verdadeira surpresa." Os 3 Gogoats circulavam ao redor da pilha, ocasionalmente cheirando a comida, mas evitando comer ainda. Naoki não se preocupou. Pegou a toalha oferecida por Koraidon e enxugou o suor da testa. Em seguida, pegou um maço de capim e o mergulhou em uma bacia com água, com a intenção de experimentar fazer bolinhos de capim e talvez até mesmo desenvolver novos pratos com capim. Ele secaria o resto e o transformaria em feno para armazenar para o inverno, quando o chão estivesse coberto de neve, garantindo que houvesse lanches para os Gogoats e Milton. Assim como os humanos guardam peixe seco e bacon para o inverno, ele refletiu enquanto abria a geladeira, pegava uma garrafa de suco e bebia para matar a sede. Percebendo que ainda havia bastante tempo restante naquele dia, Naoki decidiu ser criativo. Começou a ferver uma panela com água, adicionou a grama assim que ferveu e depois de alguns minutos, seu primeiro prato simples, grama cozida, estava pronto. Naoki olhou para a criação insípida e imediatamente a informação familiar surgiu em sua mente. A capim cozido, um prato muito ruim. O capim foi fervido em muita água e perdeu seu sabor natural. Foi cozido demais, ficando sem graça e sem gosto. A textura horrível o torna difícil de comer. Efeito de cozimento. Pode diminuir facilmente a favorabilidade de Pokémon do tipo planta. Comentário. Tem gosto de cera de mascar. Só um Pokémon do tipo planta faminto por uma semana experimentaria. Naoki. Nossa, pratos debuff existem, hein? Pensou ele rindo baixinho. Ele já esperava algo assim, mas ainda assim doeu ver uma crítica tão dura. Depois de jogar a grama cozida que não deu certo no lixo, Naoki refletiu sobre o restante da grama. Se ferver não funcionar, talvez fazer suco funcione, pensou. Com isso em mente, ele montou o espremedor, adicionou a grama lavada e uma quantidade adequada de água e deixou a máquina fazer seu trabalho. À medida que girava, a água gradualmente adquiria um tom verde intenso, e logo, várias xícaras de suco de grama fresca estavam prontas. Naoki os despejou em uma tigela e imediatamente uma informação surgiu em sua mente. A suco de grama C é uma bebida espremida de grama madura de verão, muito apreciada por Pokémon do tipo planta devido ao seu sabor forte e textura rica. Efeito de cozimento. Funciona como uma poção de reposição de nível 1, restaurando levemente a energia do atributo grama no corpo de um Pokémon e reabastecendo o valor de PP de movimentos do tipo grama. Comentário. Usar grama fresca da primavera pode produzir melhores resultados. Pensou Naoki enquanto olhava para o suco de grama. Uma poção restauradora, essencialmente uma restauração de PP para ataques do tipo planta, era um resultado útil, mas os efeitos do suco eram limitados aos do tipo planta, então não beneficiaria muito seus outros Pokémon. Determinado a explorar mais métodos, Naoki experimentou diversas abordagens culinárias. Ele fritou a grama, cozinhou-a no vapor e até tentou fazer um prato picante com ela. Infelizmente, os resultados não foram nada espetaculares. Grama frita, F, reduz bastante a favorabilidade de Pokémon do tipo planta. Grama vaporizada, E, restaura levemente a força física de Pokémon do tipo grama. Grama picante, D-, faz com que Pokémon do tipo planta cuspam fogo devido ao calor, aumentando a preferência por Pokémon específicos. Naoki suspirou especialmente com o efeito colateral inesperado da erva picante. Ele não conseguiu conter o riso ao imaginar um Pokémon do tipo planta cuspindo fogo de repente. Ele então imaginou um certo Pokémon do tipo planta fogo, Socovillain. Um Pokémon de aparência estranha com 2 cabeças, uma verde e uma vermelha, cada uma com uma personalidade bem distinta. Naoki conseguia imaginar vividamente como a grama picante poderia ativar a cabeça verde de Socovillain, convertendo o calor em energia de fogo e fazendo com que a cabeça vermelha cuspisse chamas explosivas. Naoki achou todo o processo de fazer um bolo de grama bastante divertido. Para ser sincero, a ideia de criar um bolo feito de grama não era algo que a maioria apreciaria, mas ele estava determinado a tentar. Depois de pedir ajuda a Ciclizar para entregar os pratos de grama comestível aos Gogoats, Naoki jogou as tentativas frustradas no lixo. Agora chegou a hora do ponto alto de seus experimentos culinários, bolo de grama. Este não era um prato comum. No jogo que Naoki havia jogado em sua vida anterior, alimentar as criaturas com bolo de grama as fazia cuidar das plantações da fazenda do jogador, causando pequenas mutações nas próprias plantações. Com a receita em mente, Naoki deu início ao processo.
Primeiro, ele usou um espremedor para triturar a grama até formar uma pasta fina. Em seguida, mediu uma quantidade adequada de farinha com baixo teor de glúten, adicionou um pouco de óleo vegetal, a pasta de grama e 3 gemas de ovo frescas. Ele mexeu bem a mistura antes de despejar metade de uma garrafa de leite Moomo. O resultado foi uma massa verde escura e fluida. Em seguida, ele bateu as claras em neve, adicionou açúcar até formar um creme leve e incorporou cuidadosamente a massa verde. Assim que as duas misturas estavam completamente combinadas, ele despejou tudo em uma forma de bolo e levou ao forno para assar por 55 minutos. Sentado em expectativa, Naoki esperou até que o forno desse um alegre din e tirou o bolo. Entretanto, quando ele olhou para o bolo, a informação que apareceu foi: bolo de grama incompleto, efeito desconhecido. Incompleto? Murmurou Naoki. Ele rapidamente se lembrou de que no jogo, o bolo também precisava de uma camada de creme para ficar totalmente pronto. Então ele saiu e ligou para Alcremie pedindo um grande balde de chantilly. Mas havia um problema: o creme era branco, e ele queria que combinasse com o tema da grama. Depois de pensar um pouco, Naoki decidiu misturar um pouco da grama amassada no chantilly, mexendo até ficar verde claro. Depois chegou a hora do passo final. Naoki colocou o bolo assado na mesa e começou a espalhar uniformemente o creme verde com aroma de grama por cima, até que ficasse liso e uniforme. Por fim, colocou cuidadosamente um pedacinho de grama verde fresca por cima como guarnição. Com isso, o bolo estava oficialmente completo. Pela aparência, parecia quase idêntico ao bolo de grama que ele tinha visto em suas experiências de jogo anteriores. Isso realmente pareceu um sucesso. Naoki olhou para o bolo com entusiasmo e ficou surpreso ao ver que a descrição havia mudado de bolo de grama incompleto para bolo de grama. A bolo de grama, há um bolo feito com grama madura de verão, farinha, leite Moomo e chantilly ao creme. Efeito de cozimento, 1000 mudanças. Quando alimentado a um Pokémon do tipo planta, plantações cultivadas com energia do tipo planta têm uma pequena chance de sofrer pequenas mutações. Comentário: este bolo combina perfeitamente os sabores de vários ingredientes e é um dos favoritos dos Pokémon do tipo planta. O Pokémon do tipo planta que o comer pode surpreendê-lo com gratidão. É perfeito. Um bolo de grama de verdade, pensou Naoki radiante de orgulho. Talvez eu tenha um talento especial para fazer bolos, afinal. Incapaz de conter sua excitação, Naoki levou o bolo até o curral das Gogoat, onde os 3 Gogoats pastavam pacificamente. Os Gogoats imediatamente notaram algo especial no ar. Farejaram o ar com curiosidade, seus narizes atraídos pelo aroma irresistível do bolo que Naoki segurava. Baia, murmurou um dos Gogoat, intrigado. Até mesmo Somil, que estava por perto, não resistiu e veio investigar. Naoki sorriu para eles e disse: este é um bolo de grama. Fiz com grama e alguns outros ingredientes. Acho que vocês vão gostar. Ele pegou uma pequena faca de frutas e rapidamente cortou o bolo em vários pedaços, distribuindo-os cuidadosamente para os Pokémon reunidos ao seu redor. O Gogoat abaixou a cabeça e lambeu o bolo, devorando-o rapidamente. Logo terminou o pedaço e antes que Naoki percebesse, as Gogoat já haviam comido o bolo inteiro e o encaravam com olhos expectantes. Ao ver o quanto eles gostaram do bolo de grama, Naoki sorriu e disse: se você gostou tanto, farei para você com mais frequência. Acontece que havia bastante grama verde por perto, perfeita para futuros bolos. Mea. Os Gogoats baliram de alegria, claramente satisfeitos com a ideia. Mas nesse momento, uma luz brilhante irradiou repentinamente do corpo de Somil, atraindo a atenção de todos. Naoki e os Gogoats imediatamente se viraram para observar a forma de Somil começar a mudar. Sob o brilho, o pequeno corpo de Somil começou a crescer. Mãos e pés minúsculos se formaram, e a oliveira em sua cabeça se partiu em duas, enquanto folhas verdes envolviam todo o seu corpo como um vestido. Quando a luz diminuiu, diante deles não estava mais Somil, mas Dolil, evoluído e cheio de energia. Parabéns, Somil, quero dizer, Dolil, disse Naoki, radiante de orgulho pelo Pokémon recém-evoluído. Oli! Dolil gritou alegremente e então, como se para celebrar sua transformação, 2 jatos de óleo aromático jorraram das azeitonas em sua cabeça, borrifando Naoki e o Gogoat. O Gogoat, imperturbável, simplesmente lambeu o óleo delicioso de seu pelo, apreciando a guloseima. Naoki, enquanto isso, limpou um pouco do óleo da mão, levando-o ao nariz. O aroma era fresco e de dar água na boca, muito mais rico e aromático do que qualquer óleo que ele já havia encontrado na cidade. Que cheiro incrível! Exclamou Naoki com os olhos arregalados de entusiasmo. A qualidade do óleo era muito superior a qualquer coisa que ele pudesse comprar localmente. Ao ver o entusiasmo de Naoki pelo óleo, Dolil exclamou alegremente: Dolil! E incapaz de conter sua excitação, espirrou mais óleo no ar. Naoki suspirou embora achando graça. Tudo bem, não deveríamos desperdiçar um óleo tão delicioso no chão. Ele sabia que a pulverização de óleo feita por Dolil era apenas uma forma de expressar alegria, e não podia ficar chateado com isso. Nesse momento, Naoki notou Alcremie passando pulando com Glaceon e o Pokémon de sal seguindo logo atrás. Ele gritou: Alcremie, venha ver quem é. Alcremie! Alcremie virou a cabeça curioso. No momento em que viu Dolil, seus olhos se arregalaram em descrença. Alcremie! Exclamou animadamente pulando para cumprimentar o Pokémon recém-evoluído. Oli! Dolil respondeu timidamente, seu comportamento lembrando de uma garotinha tímida. Alcremie circulou em volta de Dolil maravilhado, ao ver como Somil havia se transformado em uma figura tão graciosa depois de evoluir. Naoki, de pé com seus Gogoats, observava a interação com um sorriso. Foi emocionante ver como os Pokémon se davam bem. Então, ele se lembrou de algo importante. Acerto, disse ele de repente. Os Gogoats viraram a cabeça em sua direção e baliram curiosamente. Baia? Naoki sorriu e se dirigiu a eles. A partir de hoje tenho uma nova tarefa para vocês. Gostaria que usassem sua energia de grama para me ajudar a cuidar das plantações no campo. O que acham? Mea.
Os Gogoats baliram entusiasmados. Energia do tipo grama? Claro, eles estavam mais do que dispostos a ajudar. Naoki afagou gentilmente suas cabeças, sorrindo. Obrigado. Sei que posso contar com vocês. Naoki, no entanto, estava curioso sobre que tipo de transformações mágicas as plantações experimentariam sob os cuidados de seus Pokémon do tipo grama. Infelizmente, as plantações eram recém-plantadas e levariam muito tempo para amadurecer. Havia até a possibilidade de que nada mudasse. As chances de algo extraordinário acontecer, como a mutação das plantações devido ao bolo de grama, eram mínimas. Ele sabia que apenas uma plantação em um campo grande poderia apresentar alguma mudança, mas Naoki não se importava. Ele queria aproveitar a vida simples e pacífica do rancho, e qualquer coisa além disso era apenas um bônus. À medida que o crepúsculo se aproximava, o sol poente lançava um brilho dourado sobre a terra, e os pássaros nas montanhas começaram a retornar aos seus ninhos. Naoki se espreguiçou preguiçosamente, então notou Glaceon por perto. Sem aviso, ele se aproximou e o pegou nos braços. Glaceon, pego de surpresa, congelou no abraço de Naoki, esquecendo completamente de lutar. Naoki sorriu, olhando em seus olhos arregalados. Você é tão fofo, disse ele, provocante. Bull. Naoki riu da sua retirada apressada, mas nesse momento, um dos Pokémon de sal, Nakli, olhou para ele e deu alguns pulos animados. Nakli. Ok, eu também te abraço. Naoki se abaixou e levantou Nakli no ar. Enquanto segurava, Nakli soltou um animado Nakli. Os outros Pokémon se reuniram ao redor, e Naoki aproveitou o momento para abraçar cada um. Mas quando chegou ao último Nakustak, ele parou. Nakustak olhou para ele com expectativa. Naoki encarou a enorme pilha de Nakustak por um momento antes de suspirar. Não tem como eu te levantar. Você é muito pesado. De fato, após sua evolução, Nakustak pesava 105 quilos, muito além do que Naoki conseguia suportar. Nakustak pareceu decepcionado a princípio, mas logo se animou com uma ideia. Ele se abaixou e deitou no chão, virando a cabeça para Naoki com um som estrondoso. Pilha. Naoki piscou surpreso e perguntou. Você quer que eu monte em você? Pilha. Nakustak assentiu entusiasmado. Bem, eu sou meio pesado, Naoki alertou, mas Nakustak insistiu que não era problema. Percebendo sua determinação, Naoki subiu cuidadosamente nas costas largas de Nakustak. O Nakustak era grande e robusto o suficiente para suportar seu peso com facilidade. Assim que Naoki se sentou, Nakustak se levantou triunfantemente soltando um alegre stack. Naoki riu baixinho enquanto apreciava a viagem inesperada. Quando você evoluir para um Garganaco, com certeza estarei nos seus ombros. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 136. Planos, plantas e Pokémon. À noite, o quarto ficava bem iluminado. Naoki sentou-se à sua mesa, ouvindo os chiureios suaves dos insetos lá fora enquanto anotava cuidadosamente a receita e o processo passo a passo para fazer o bolo de grama em seu livro de receitas. Coraidon, Ciclizar, Alcremie e Dragonite tinham saído para brincar. Após o início do verão em noites claras, a área ao redor do rio se iluminava com o brilho suave dos vagalumes. Combinado com o luar brilhante, as estrelas cintilantes e as vastas e exuberantes pastagens, parecia uma pintura a óleo pastoral ganha-vida. Os Pokémon, brincando livremente nos campos iluminados pela lua, complementavam a beleza serena da paisagem. Embora fosse tentador se juntar a eles, Naoki permaneceu em sua mesa, focado em assuntos mais urgentes. Observando o esboço do mapa do rancho que havia esboçado anteriormente, Naoki começou a planejar com mais detalhes. Ele pensou em voz alta, as instalações do rancho ainda estão longe de estar prontas. Temos o galinheiro, a casa Pokémon e a casa de sal, mas faltam estruturas importantes. Ele olhou novamente para o mapa. Um celeiro para armazenar grãos, um moinho movido a água para moer trigo e transformá-lo em farinha, uma estufa para cultivar alimentos o ano todo e estábulos para outros animais seriam essenciais. Naoki pegou o lápis e começou a desenhar no mapa, marcando onde cada estrutura seria colocada. O moinho de água deve ficar perto do galinheiro, bem perto do rio, para que possamos aproveitar o fluxo de água para movimentar a roda. Ele continuou. O celeiro ficará ao lado da casa Pokémon, e o estábulo pode ser construído ao lado do curral das Gogoat. Para a estufa, Naoki decidiu que ela ficaria melhor próxima às terras agrícolas, onde as plantações poderiam ser facilmente cuidadas, mesmo nos meses mais frios. Com essas ideias em mente, ele rapidamente desenhou os contornos das novas instalações no mapa. Apesar de todas as estruturas que planejava construir, percebeu que ainda havia uma grande área de terra ociosa na fazenda. O olhar de Naoki se voltou para o lado oeste do rancho, onde se estendia uma vasta extensão de pasto. Ele a circulou no mapa, pensando, esta área poderia ser transformada em um pomar. Plantarei árvores frutíferas aqui. Pensou no pomar de cerejeiras de Elif, repleto de cerejeiras, e imaginou fazer algo semelhante. Se houvesse cerejas demais para comer, eles sempre poderiam compartilhá-las com os Pokémon selvagens como Ted de Ursa, que viviam na Montanha dos Fundos. Além do pomar, Naoki sabia que precisava expandir as terras agrícolas. Mas primeiro preciso capturar um ou mais Pokémon que saibam o movimento arado, observou. Isso tornaria a administração do rancho muito mais eficiente. Com Pokémon para ajudar a arar os campos, Naoki poderia se concentrar em plantar sementes, fertilizar o solo e deixar que Dragonite cuidasse da rega. O Gogoat poderia ajudar a acelerar o crescimento das plantações e juntos eles colheriam tudo. Com esse plano em mente, Naoki percebeu que não havia pressa em pavimentar o caminho de tijolos vermelhos ainda. Eu deveria esperar até que todas as instalações estejam totalmente construídas antes de finalizar o traçado da estrada. Recostando-se na cadeira, Naoki refletiu sobre as mudanças recentes no rancho. Depois que os Nakli evoluíssem para Nakustak, seu tamanho e peso aumentariam drasticamente. Embora houvesse apenas um por enquanto, os outros 4 Pokémon Nakli eventualmente evoluiriam, e a atual casa de sal ficaria pequena demais.
Naoki considerou duas soluções possíveis. Aumente o tamanho da casa de sal para acomodar os Pokémon maiores. Faça com que os Pokémon de sal cavem o chão, criando uma caverna subterrânea onde eles possam viver. Entretanto, como o Pokémon de sal ainda não sabia cavar, esse plano teria que esperar. Em seguida, Naoki pensou em Glaceon. Os batidos cremosos que ele preparava poderiam ajudar Glaceon a ficar mais forte, mas o progresso tinha sido lento. Glaceon não os bebia regularmente como os Gogoats devoravam bolinhos de grama. Preciso incentivar Glaceon a beber mais batidos, lembrou Naoki a si mesmo. Por fim, Naoki voltou seus pensamentos para a prova da grama verde que vinha considerando. Ele a imaginou como um desafio para treinadores Pokémon com vários níveis de dificuldade. No primeiro nível do teste de grama verde, os desafiantes enfrentariam um único Gogoat. No segundo nível, eles teriam que lutar contra 2 Gogoats ao mesmo tempo. No terceiro nível do teste de grama verde, os desafiantes precisariam enfrentar a força combinada de 3 Gogoats de uma só vez. Este seria o teste definitivo de resistência e estratégia para qualquer treinador Pokémon. Pensando no desafio, o olhar de Naoki voltou-se para o mapa do rancho. Ele observou o espaço vazio logo abaixo do cercado das Gogoat e pegou a caneta, desenhando uma cena de batalha. Este será o lugar perfeito para um campo de batalha especial, pensou ele. Na manhã seguinte, Naoki pôs mãos à obra. Cortou a grama, criando um espaço retangular para o campo de batalha. Para testar seu tamanho, colocou Koraidon e Ciclizar em extremidades opostas. Após observar por um momento, Naoki murmurou: "É um pouco pequeno", e decidiu expandir a área para garantir que os Pokémon pudessem dar o seu melhor. Satisfeito com o tamanho, Naoki instruiu Koraidon a usar seu lança-chamas para secar o solo. Em seguida, pegou um balde de tinta branca e marcou as bordas do campo, delineando cuidadosamente a área de batalha, semelhante às vistas nas arenas Pokémon. Com o campo de batalha pronto, Naoki limpou as mãos, devolveu o balde de tinta à lavanderia e sorriu para o seu trabalho. O campo estava pronto, mas ainda havia um problema persistente. Talvez o treinamento puro não seja suficiente para atrair treinadores, pensou. Talvez eu devesse oferecer alguns prêmios. Embora incerto sobre quais seriam esses prêmios, Naoki imaginou que tinha tempo. Afinal, o teste de grama verde tinha 3 níveis desafiadores, e era improvável que alguém os concluísse rapidamente. A decisão sobre o prêmio poderia esperar. Por hora, Naoki voltou sua atenção para a terra cultivada. Toda a área estava banhada por um rico brilho verde, enquanto os 3 Gogoats se posicionavam em cantos diferentes, mantendo a capacidade dos campos de grama de nutrir cada plantação. Observando isso, Naoki não pôde deixar de sentir uma onda de entusiasmo. Eu me pergunto que tipo de plantações mágicas os Gogoats vão cultivar, ele refletiu. Serão tomates brilhantes e melancias congeladas como em alguns jogos? Ou talvez eles cultivem plantações supergigantes, como em Stardew Valley? Se fosse a primeira opção, já seria interessante. Mas se fosse a segunda, uma melancia enorme poderia durar semanas. Naoki ficou parado ali por um momento, perdido em seus pensamentos sobre o desenvolvimento de um pomar no canto sudoeste do rancho. A ideia de plantar mais árvores frutíferas o intrigava. As frutas não só poderiam ser usadas para fazer guloseimas deliciosas para seus Pokémon, como também poderiam ser transformadas em suco para os Pokémon selvagens, como os Psyducks que vivem perto do rio. Ele sorriu ao pensar em fazer amizade com os Pokémon selvagens. Afinal, Pokémon como Psyduck eram adoráveis, e construir um bom relacionamento com eles poderia até levá-los a ajudar no rancho. Assim como os espíritos Junimo em Stardew Valley ou os 7 anões de lua da colheita que ajudam na colheita. Observando a área, Naoki sabia que a grama precisaria ser removida para dar espaço às árvores, garantindo que as mudas não precisassem competir por nutrientes. Sua mente vagou até a história de Aggron, o Pokémon do tipo aço e pedra. Aggron era conhecido por patrulhar as montanhas e sempre que encontravam terras áridas, transportavam terra, plantavam mudas e restauravam a área à sua beleza original. A ideia de um Pokémon tão forte e imponente ter um hobby tão gentil e agricultor fez Naoki rir. Seria perfeito ter um Aggron para ajudá-lo a cuidar do pomar, mas, infelizmente, Aggron não parecia ser nativo da região de Paldea. Enquanto Naoki pensava em como poderia encontrar um na região de Galar algum dia, Butterfree voou apressado. Mimi! Butterfree chamou. Naoki voltou sua atenção para ele. O que houve? Perguntou, notando a expressão um tanto animada de Butterfree. Tem alguém visitando o rancho? Butterfree assentiu com um bater de asas. Naoki ficou um pouco surpreso. Naoki se perguntou quem viria visitar o rancho tão cedo pela manhã. Ele foi até a frente com Butterfree. Logo, Naoki viu uma figura tímida parada no portão do rancho. Era uma menina, de uns 16 ou 17 anos, com cabelos curtos e roxos. Ela estava agachada perto do pasto, tapando os ouvidos e os olhos, murmurando algo para si mesma. Olá! Naoki ergueu levemente as sobrancelhas e caminhou até ela para cumprimentá-la. Mas a menina não respondeu. Ele se aproximou e só então ouviu o que ela estava dizendo. Ela parecia assustada, murmurando repetidamente: "Não consigo ver, não consigo ver, não consigo ver." Naoki. Alô? Você consegue me ouvir? Naoki acenou com a mão na frente dela. Não vendo resposta, ele pediu ao Cremi, que tinha vindo para observar, que desse um leve toque no ombro da garota para chamar sua atenção. Alcremie fez o que lhe foi dito e alegremente deu um tapinha na menina com suas mãozinhas. Alcremie. Mas no segundo seguinte, a menina soltou um grito assustado e caiu para trás, sentando-se na grama. Ao ver que ela podia ouvi-lo, Naoki perguntou novamente: "Você está bem? Precisa de ajuda?" "Ah, me desculpe. Eu não queria te incomodar. Por favor, me perdoe." A garota se levantou rapidamente, pedindo desculpas sem parar. Naoki ficou confuso. Naquele momento, um homem veio correndo não muito longe. Ele era um homem de meia idade, um pouco gordinho, com cabelos castanhos e vestindo uma camisa marrom. Naoki o reconheceu imediatamente.
Era Ryu, o dono da loja de sementes da cidade. Ryu correu, segurou a garota com delicadeza e a acalmou. Está tudo bem, está tudo bem. Ele então se virou para Naoki e explicou. Sinto muito, está é minha filha, Belle. Ela passou por uma experiência difícil quando era mais nova e desde então tem tido muito medo de sair de casa e fica em casa. Hoje eu a incentivei a se apresentar e me ajudar, avisando aos fazendeiros vizinhos que nossa loja de sementes Ryu tem um novo lote de mudas de frutas vermelhas. Mas como vocês podem ver, não saiu como planejado. Ryu suspirou, olhando para Belle com preocupação. Como estava preocupado, Ryu seguiu de perto o tempo todo. Naoki assentiu, agora entendendo a situação. Ele não se importou muito e disse casualmente. Parece que o medo dela do mundo exterior pode ser devido a fatores psicológicos, certo? Este era um assunto sobre o qual ele não tinha muito conhecimento. Ryu assentiu, o rosto tomado pela preocupação. Sim, já havíamos trazido um psicólogo para tratamento antes, mas não adiantou muito. Naoki assentiu novamente e olhou para a garota antes de decidir não insistir mais. Em vez disso, tranquilizou Ryu. Passo na loja mais tarde para comprar algumas mudas de árvores frutíferas. Com isso, Ryu agradeceu e gentilmente levou sua filha embora. Alcremie observou-os partir. Alcremie. Naoki se virou para ela. O que você acabou de ver pode ser o que chamam de ansiedade social grave. Alcremie olhou para ele claramente confusa. Naoki sorriu e explicou. É quando alguém fica com tanto medo do mundo exterior, com tanto medo de falar com as pessoas, que só se sente seguro em lugares familiares, como sua casa ou quarto. É como se não quisesse sair da sua zona de conforto. Alcremie se esforçou para entender, mas o conceito parecia complexo demais para ela. Alcremie. Ela pensou na reação assustada da garota antes e perguntou. Alcremie? Naoki ergueu uma sobrancelha. Você está perguntando se isso tem cura? Alcremie assentiu ansiosamente. Naoki riu baixinho e afagou a cabeça dela. Não sei. Eu também não sou psicólogo. Ele sorriu calorosamente. Vá em frente e brinque agora. Tenho trabalho a fazer. Ele pegou uma enxada e uma foice na lavanderia e voltou para o campo. Usando a foice, limpou o mato que havia crescido demais. Em seguida, usou a enxada para revirar o solo, soltando para o plantio. Depois de cavar 20 buracos, Naoki parou para descansar, apoiando-se na enxada e observando a terra. Sua mente se encheu de imagens do futuro. Em sua visão, a área havia se transformado em um pomar exuberante, com galhos carregados de frutas pendendo baixo. Frutas maduras e suculentas esperando para serem colhidas, com cada mordida liberando um néctar doce. Em seu devaneio, Pokémon brincalhões como Minccino e Greedent vagavam pelo pomar, atraídos pelo aroma de frutas frescas. Naoki se imaginou em pé sob as árvores, alimentando-as e acariciando aquelas criaturas macias e peludas. Que maravilha! Um sorriso satisfeito surgiu em seu rosto enquanto ele devolvia as ferramentas à lavanderia. Assim que terminou de lavar as mãos, ouviu uma voz alegre e animada. Senhor Naoki. Naoki se virou e viu uma figura familiar correndo em sua direção, vinda de fora do rancho. Era um jovem de cabelos loiros e cacheados, pele clara e aparência polida de alguém da cidade. Naoki ficou surpreso ao vê-lo. O menino, sorrindo alegremente, disse, Senhor Naoki, o senhor ainda se lembra de mim? Claro, Carter, certo? Perguntou Naoki. Carter havia passado pelo rancho alguns meses antes e confundiram Caterpie com um Pokémon selvagem. Ele enviou seu Delibird para batalhar com ele, mas foi pego de surpresa quando o Caterpie o derrotou com uma inesperada teia elétrica. Ao ver que Naoki se lembrava dele, Carter assentiu ansiosamente. Sim. O que te traz aqui? Você não está ocupado com a escola? Perguntou Naoki. Carter riu baixinho. Os percursos da academia não são tão difíceis. Passamos a maior parte do tempo viajando pela região de Paldia em caças ao tesouro. Hoje voltei para desafiar o Caterpie. Seus olhos brilhavam de determinação. Delibird e eu passamos por 3 meses de treinamento intenso. Estamos totalmente diferentes agora e desta vez com certeza vamos vencer. Naoki ficou momentaneamente perdido. Olhou para Butterfree que descansava ali perto e disse, bem você poderia, mas Caterpie evoluiu para Butterfree. Não tenho certeza se ele estaria interessado em uma batalha agora. Sabe, as personalidades dos Pokémon costumam mudar depois que evoluem. Ah? Carter ficou momentaneamente perplexo. O que devo fazer então? Naoki sorriu interiormente pressentindo uma oportunidade. Bem, você está com sorte. Embora Butterfree possa não lutar, tenho muitos outros Pokémon que estariam dispostos. Na verdade, você chegou na hora certa. Ele se inclinou um pouco e acrescentou. Meu rancho está sediando um evento chamado Teste da Grama Verde, criado para ajudar os Pokémon a praticar e se fortalecerem em batalha. Gostaria de experimentar? Capítulo 137. Dor e Felicidade. Julgamento da Grama Verde? O interesse de Carter foi imediatamente despertado. Naoki assentiu e explicou. Sim, este é um teste que abri recentemente. O teste consiste em batalhas contra Pokémon do tipo planta, projetado para ajudar desafiantes como você a praticar e aumentar a experiência de seus Pokémon ao enfrentar Pokémon do tipo planta. E se você passar em todos os testes, ganhará um prêmio misterioso que preparei. Ao ouvir experiência com Pokémon do tipo planta, e a menção de um grande prêmio misterioso, os olhos de Carter brilharam de entusiasmo. Eu quero participar, declarou. Sem hesitar, Carter pegou uma Pokébola e com um flash de luz branca, seu confiável Delibird apareceu diante de Naoki. Delibird, temos uma nova batalha. Você está pronto? A voz de Carter estava cheia de determinação. Bibi. Delibird bateu as asas, respondendo com um olhar firme e confiante. Muito bom, cheio de espírito, elogiou Naoki com um sorriso. Mas antes de começarmos, deixe-me explicar as regras do julgamento para você. Naoki conduziu Carter ao campo de batalha simples que ele havia preparado anteriormente, acenando para os 3 Gogoats. Eles se aproximaram rapidamente.
Naoki continuou. O desafio é dividido em 3 níveis. O primeiro nível é uma batalha 1x1, onde você envia um Pokémon para lutar contra um dos Gogoats. O segundo nível é uma batalha 2x2. Você enviará 2 Pokémon, mas precisará lutar contra 2 Gogoats ao mesmo tempo. E o terceiro nível, 3x3, Carter interrompeu, ansioso. Eu envio 3 Pokémon para lutar contra os 3 Gogoats em uma batalha em equipe? Isso mesmo, confirmou Naoki com um aceno de cabeça. Então, com um tom sério, acrescentou. Batalhas em equipe são uma ótima maneira de aprimorar a capacidade de um treinador de comandar vários Pokémon e cultivar a sinergia entre a equipe. É um excelente método de treinamento. Ao ouvir isso, Carter cerrou os punhos, determinado. Entendo. Podemos começar agora? O Delibird do tipo gelo naturalmente tinha vantagem sobre o Gogoat do tipo planta. Além disso, com o treinamento extenuante dos últimos meses, Carter e Delibird estavam agora em plena forma. Com 3 insígnias de ginásio no currículo, Carter acreditava que a prova da grama verde seria moleza. Naoki assentiu, sinalizando sua aprovação. Claro. Ele deu um passo para trás e lançou um olhar compreensivo ao seu Gogoat. O líder das Gogoat compreendeu imediatamente, avançando ansiosamente para o campo de batalha. Naoki se aproximou do Gogoat e sussurrou. Calma, tá? Não queremos nocauteá-lo rápido demais. Vamos desafiá-lo de verdade. O Gogoat lançou um breve olhar confuso, mas logo percebeu, concordando com a cabeça. Mea. Satisfeito, Naoki deu um passo para o lado e chamou Koraidon, pedindo-lhe que pegasse alguns copos de suco e leite na geladeira. Eram bebidas especiais, preparadas pelo próprio Naoki, conhecidas por seus poderosos efeitos restauradores. Carter, observando isso, ficou um pouco confuso. Senhor Naoki, o senhor não vai dar nenhuma ordem ao seu Gogoat? Naoki balançou a cabeça com um sorriso. O Gogoat sabe o que fazer. Ele então perguntou, você está pronto? Carter e Delibird assentiram em uníssono. Naoki, imitando os árbitros do anime, declarou, que a batalha comece. Delibird, use vento gelado. Carter ordenou, dando o primeiro passo. Delibird bateu as asas, enviando uma onda de ar gelado em direção ao Gogoat. Mas em vez de se esquivar, o Gogoat se manteve firme, com a excitação brilhando em seus olhos. Bateu os cascos, fazendo com que uma luz verde brilhante irrompesse do chão, envolvendo todo o campo de batalha. O ar brilhava com o brilho das gramas místicas balançando ao redor. Para a surpresa de Carter, o ataque pareceu não ter efeito duradouro. Em vez disso, uma suave luz curadora emergiu do chão sob o Gogoat, restaurando seu corpo. O quê? Carter engasgou, incrédulo, enquanto o Gogoat investia contra Delibird, seus chifres ficando maiores e mais afiados a cada passo. Carter ordenou rapidamente, Delibird, desvie-se e decole. O pássaro voou para cima, escapando por pouco dos chifres poderosos da Gogoat, mas antes que Carter pudesse relaxar, grossas vinhas surgiram do corpo do Gogoat, estendendo-se alto no céu em perseguição a Delibird, transformando a batalha em uma emocionante perseguição aérea. Saiam da frente. Desviem. O ritmo de Carter foi completamente interrompido pela perseguição implacável de Gogoat, e ele só conseguia gritar comandos em pânico. Infelizmente, as manobras evasivas não funcionaram. Os chicotes de videira de Gogoat se retorciam durante a perseguição, formando uma videira enorme que subia mais alto que Delibird em um instante. Então, como um pilar de pedra se espatifando, a videira caiu com um baque alto, atingindo Delibird e fazendo-o cair em espiral no chão em uma nuvem de poeira. Enquanto a poeira baixava, Delibird permanecia atordoado na cratera, seus olhos girando como espirais, claramente nocauteado da luta. Carter ficou ali, atordoado. Que tipo de movimento foi esse? Tão poderoso. Infelizmente, você falhou no desafio, disse Naoki enquanto se aproximava e entregava um copo de suco e leite para Delibird. Momentos depois, os olhos de Delibird se abriram, e após beber o último gole de leite, ele recuperou a saúde completamente. Carter correu, pretendendo perguntar sobre o estranho ataque do chicote de videira de Gogoat, mas sua atenção foi rapidamente atraída para o copo de leite. O que é isso? Esse efeito de cura não é um pouco extremo demais? Naoki sorriu. Este é o poder da comida. Carter piscou, confuso. Espera aí. Comida comum pode mesmo fazer isso? Vendo sua expressão confusa, Naoki riu e explicou meio sério. Não é apenas comida comum. Tenho uma habilidade única. Quando preparo comida, posso infundir nela meu coração e minhas emoções. O que cria refeições que podem ajudar os Pokémon a crescer e se recuperar. Naoki sabia que as habilidades extraordinárias de seus Pokémon provavelmente chamariam a atenção no futuro, então era melhor dar uma explicação agora. Afinal, o mundo tinha sua cota de poderes estranhos. Esse tipo de habilidade existe? Carter parou por um momento pensando. É como aura, poderes psíquicos. A biblioteca da academia tinha livros que mencionavam essas habilidades misteriosas. Ao contrário dos Pokémon, esses poderes se manifestam em humanos sortudos, concedendo-lhes habilidades mágicas. Habilidades psíquicas funcionam de forma semelhante aos Pokémon do tipo psíquico. Disse que a aura permite que alguém sinta tudo ao seu redor. Antigamente, aqueles com essa habilidade eram chamados de guardiões da aura. Exatamente Naoki assentiu. Entendo. Carter finalmente entendeu. Virou-se para Gogoat. Aquele chicote de videira que ele usou agora há pouco foi? Isso mesmo. Quando o chicote de vinha estiver totalmente dominado até os limites, ele poderá ser usado com esse tipo de poder. Naoki olhou para Gogoat, que ainda estava ansioso por mais ação, e perguntou, você quer continuar o desafio? Carter olhou para Gogoat, aparentemente um Pokémon comum, mas a lembrança de seus movimentos impressionantes, terreno gramado, chifre sanguessuga e especialmente, o devastador chicote de cipó surgiu em sua mente. Apesar da vantagem do tipo gelo de Delibird, um chicote de vinha bem posicionado encerrou a batalha rapidamente. Não havia como negar. Ele e Delibird não eram páreo para Gogoat naquele momento.
Carter sentiu uma vontade instintiva de recuar. A força que Gogoat acabará de demonstrar era superior a qualquer coisa que os líderes de ginásio de Paldea já tivessem demonstrado. Mas então ele notou Delibird. Apesar da derrota anterior, Delibird estava pronto, olhando para Gogoat com feroz determinação. Bibi, ele cantou confiantemente. Carter ficou surpreso, mas rapidamente entendeu o que seu parceiro queria. Tudo bem, vamos lutar de novo. Naoki, surpreso com o espírito inflexível de Delibird, disse, eu não esperava que Delibird tivesse uma vontade tão forte. Ele continuou com um sorriso calmo. Você pode tentar novamente quando quiser. Então, após uma breve pausa, ele acrescentou. Mas lembre-se, não encare este teste com a mentalidade usual. Vencer não é o objetivo principal aqui. Ganhar experiência e aprender a enfrentar oponentes difíceis é. Pense em você como campeão de Paldea e pergunte a si mesmo, o que um campeão faria? Ao ouvir isso, Carter sentiu como se de repente tivesse percebido algo. Agradeceu sinceramente a Naoki. Muito obrigado pelos seus ensinamentos, Sr. Naoki. Agora eu entendo. Naoki suspirou de alívio. Usar treinadores como Carter para ajudar seu Gogoat a liberar sua energia era como cuidar de plantações. Ele não podia deixá-los perder o ânimo antes que o objetivo fosse alcançado. Vamos começar. Ele anunciou. Desta vez, Carter mudou seu estilo de luta. Ele adotou uma abordagem mais defensiva, recuando enquanto desviava do chicote de vinha de Gogoat, procurando cuidadosamente por oportunidades para atacar. Gradualmente, Carter e Delibird começaram a se concentrar totalmente na batalha, encontrando um ritmo enquanto trabalhavam juntos. Mas quando Carter pensou que estava pegando o jeito, Gogoat repentinamente mudou de tática. Inclinou-se ligeiramente para frente, com o olhar fixo e feroz em Delibird, que pairava no ar. Energia do tipo grama se acumulou na boca de Gogoat, formando rapidamente uma enorme folha de grama. Num piscar de olhos, Gogoat avançou com uma velocidade incrível. A lâmina enorme cortou o ar, e Delibird foi atingido instantaneamente, caindo no chão e perdendo sua capacidade de lutar. Um golpe. Derrotado com um golpe de novo. Carter exclamou, o choque transparecendo em seu rosto. Depois que Naoki reanimou Delibird com um pouco de suco e leite, Carter perguntou apressadamente. O quê? Que movimento foi esse? Gogoat conhece essa técnica? Lâmina de folha, respondeu Naoki simplesmente. Mas Gogoat não usou apenas lâmina de folha. Ele combinou com o movimento do tipo voador, asa aéreo. Asa aéreo mais lâmina de folha. Aproxime-se com asa aéreo, ataque com lâmina de folha e imediatamente derrube o Delibird no chão. Carter, meu Deus! Como um Pokémon pode usar lâmina de folha desse jeito? Nem o Pokémon do líder de ginásio do tipo planta usa lâmina de folha assim. Isso é muito irracional. Não, para ser mais preciso, a força deste Gogoat é assustadora, não é? Nível de líder de ginásio? Elite dos 4? Ou até mesmo de campeão? Carter se sentiu frustrado depois de ser nocauteado com um único golpe 2 vezes seguidas. Mas então mudou de ideia e pensou, não é uma bênção ter um oponente tão forte como parceiro de treino? Vendo a expressão determinada no rosto de Carter, Naoki sorriu e perguntou, você vai desistir? Carter respirou fundo, sentindo tanto a dor da derrota quanto a emoção do desafio, então balançou a cabeça firmemente, não. Precisamos passar por esta aprovação. Muito bom. Naoki assentiu em sinal de aprovação. O primeiro nível do teste de grama verde, terceiro desafio, começa oficialmente. O tempo passou enquanto o sol nascia alto e depois se punha lentamente. Naoki ficou de lado e observou o desenrolar da batalha. Sua expressão mudou de alegria no início para preocupação com o passar do tempo. Ele transformaria esse garoto em um masoquista? À medida que o sol se punha e o horizonte se tornava alaranjado, toda a energia dos 3 Gogoats se esgotava. Embora cansados, eles estavam felizes do fundo do coração. Afinal, lutar é muito mais divertido do que a maneira usual de gastar energia. Naoki afagou suas cabeças e então pediu ao Ciclizar para trazer uma cesta de bolinhos de grama e despejá-los no coxo. Os 3 Gogoat retornaram ao cercado e começaram a jantar contentes. Carter e seu Delibird caíram no chão, exaustos. Embora a comida mágica preparada por Naoki pudesse restaurar a força física de Delibird, ela não compensava a energia mental gasta nessas batalhas intensas. O Delibird, visivelmente cansado, deitou-se no chão, arrulhando fracamente antes de cair em um sono profundo. Vendo isso, Carter devolveu Delibird a sua Pokébola e disse suavemente, obrigado pelo seu trabalho duro, agora você pode descansar. Naoki olhou para o jovem treinador e não pôde deixar de sentir uma sensação de admiração. Para ser sincero, admiro vocês dois. Depois de um dia inteiro de batalha, embora Carter estivesse fisicamente exausto, ele se sentia revigorado em espírito. Ele disse, não, Sr. Naoki, nós é que deveríamos agradecer a você. Naoki, esse garoto é realmente incrível. Carter olhou para a Pokébola em sua mão e disse, Delibird e eu aprendemos muito hoje. Mesmo tendo sido nocauteados com um único golpe todas as vezes, sinto que estamos melhorando. Naoki ficou um pouco surpreso com o otimismo de Carter e sorriu dizendo, fico feliz em ter ajudado. Espero que você continue a crescer durante este teste. Seu Delibird tem um grande potencial. Os olhos de Carter brilharam. Senhor Naoki, o senhor já viu um treinador poderoso com um Delibird? Eu ouvi histórias, respondeu Naoki pensando em um treinador famoso. Era uma vez um treinador cujo Delibird era tão poderoso que conseguia congelar o tempo e até derrotar Pokémon lendários. Congele o tempo e derrote lendas, murmurou Carter, completamente surpreso com a informação. Quão forte era aquele Delibird? Quem sabe? Naoki deu de ombros. Carter, pensando em algo, perguntou de repente, Senhor Naoki, o senhor deve ser um treinador muito habilidoso, certo? Naoki piscou, surpreso. Por que você diz isso?
Carter respondeu, porque você treinou esses Gogoats tão bem, e até ensinou Caterpie a usar a teia elétrica. Naoki riu baixinho e balançou a cabeça. Não sou exatamente um treinador em tempo integral, sou mais um criador em meio período, mas meu trabalho principal é cuidar de gado. Lembra daquele poder especial que mencionei antes? Incorporando amor e emoção à comida, criando pratos mágicos que tornam os Pokémon mais felizes e fortes. Carter assentiu com os olhos arregalados. Eu lembro. Os Gogoat devem ter sentido seu amor e energia quando você preparou a comida deles, e é por isso que eles são tão fortes. Nossos professores na academia sempre dizem que emoções e pensamentos são forças poderosas. Os Pokémon crescem, evoluem e aprendem novos movimentos por meio deles. O amor não tem limites, e o poder do amor é infinito. Eles também disseram que qualquer um que consiga fazer o que você faz deve ser o melhor treinador Pokémon do mundo. Naoki. Talvez isso seja um pouco de exagero. Como estava ficando tarde, Carter se levantou, sorriu e se despediu de Naoki. Senhor Naoki, volto amanhã para mais. Você é bem-vindo a qualquer hora. Capítulo 138. Sementes. À noite, Naoki sentou-se à sua mesa, refletindo sobre os eventos do dia enquanto contemplava as regras do teste de grama verde em sua mente. Até então, o teste não só serviu como uma excelente maneira de ajudar Gogoat a queimar o excesso de energia, como também proporcionou a treinadores como Carter a oportunidade de praticar e aprimorar suas habilidades. Se mais treinadores como Carter forem atraídos no futuro, Naoki percebeu que precisaria preparar mais alimentos que restaurassem a força física de seus Pokémon. Devo cobrar uma taxa razoável? Ponderou Naoki. Ele achava a ideia bastante viável, considerando-a uma forma de serviço médico oferecido pelo rancho. Além disso, o teste de grama verde demonstrava grande potencial e parecia provável que ainda mais treinadores se interessassem por ele com o tempo. No entanto, para manter a qualidade dos desafiantes, Naoki considerou restringir as qualificações àqueles que tivessem conquistado um certo número de insígnias de ginásio. Dessa forma, apenas treinadores qualificados participariam. Quanto às recompensas por completar o desafio, Naoki já havia pensado com antecedência. Em vez de distribuir itens valiosos, ele decidiu recompensar os desafiantes com comida. Se eles conseguiriam movimentos ou bônus como os Pokémon do tipo planta dos bolinhos de grama ou os do tipo gelo dos batidos de creme dependeria inteiramente da sorte deles. A melhor parte? Naoki podia preparar esses pratos quando quisesse, então doá-los não parecia um grande sacrifício. No dia seguinte, Carter chegou como esperado. Naoki supervisionava seu Gogoat, ajudando-os a cuidar das plantações. Carter, curioso, perguntou, o que você está fazendo? Naoki explicou, a energia do tipo grama do Gogoat ajuda as plantações a crescerem melhor. Carter assentiu em compreensão. À medida que a hora se aproximava, Naoki interrompeu o trabalho. Olhou para o Delibird do Carter e perguntou, como está? Ótimo. Carter respondeu com entusiasmo. Naoki sorriu e entregou as tarefas do teste. Deixou Gogoat e Delibird brincarem sozinhos. Tenho trabalho no rancho para fazer. Os Gogoats sabem o que fazer e Ciclizar cuidará da batalha por mim. Consegui, Carter disse entusiasmado. Deixando Carter com seu treino, Naoki parou um momento para observar seu rancho. Palmo cuidava do galinheiro, Dragonite regava os campos, Milton pastava preguiçosamente, Combay coletava mel e Dolil, Alcremie, Glaceon e o Pokémon de sal brincavam alegremente. Tudo no rancho estava funcionando perfeitamente. Naoki se virou para Coraidon, que estava por perto. Certo, vamos lá. Ah, nossa, respondeu Coraidon. Hoje, Naoki planejou visitar a loja de sementes na cidade para comprar mudas de árvores frutíferas. Montado em Coraidon, Naoki acelerou em direção à cidade. Ao chegar à loja de sementes e abrir a porta, foi recebido por Ryu, o dono, e sua esposa, Abby, que torciam entusiasticamente por sua filha, Belle. E na frente deles estavam Greeden com seu grande rabo peludo balançando. Tome coragem, Belle. Você consegue. Ryu prendeu a respiração. Mamãe acredita em você. Só tenta tocar. Abby também encorajou. A garota de cabelos roxos, Belle, cerrou os punhos, encarando Greeden nervosamente. Ela parecia determinada a reunir coragem para estender a mão e tocá-lo. Mas assim que sua mão estava a poucos centímetros de distância, sua determinação se desfez como um balão murcho. Não, eu ainda não consigo. Belle gritou, abraçando a cabeça em frustração e se agachando. Naquele momento, Naoki e Coraidon entraram na loja, imediatamente chamando a atenção. A família de três se virou para olhar, e quando Belle viu Coraidon, seus olhos se arregalaram de medo. Ela soltou um grito e desmaiou imediatamente. Coraidon, Naoki. De repente fez sentido porque Belle estava murmurando você não pode me ver em frente ao pasto no dia anterior. Ryu e sua esposa correram para o lado de Belle, apoiando-a enquanto Abby a carregava cuidadosamente para o quarto dos fundos. Sinto muito, Ryu se desculpou, parecendo envergonhado. Naoki balançou a cabeça, olhando fixamente para o quarto. Ela está bem? Ela vai ficar bem, só desmaiou, suspirou Ryu, claramente acostumado à situação. Belle tem pavor de Pokémon desde pequena. Aos 4 anos, vagou pela floresta e foi atacada por um saiteiro selvagem. Desde então, desenvolveu um medo profundo de todos os Pokémon e não consegue mais sair. Enquanto falava, Ryu afagou gentilmente a cabeça de Greeden, o Pokémon guinchando e correndo alegremente. Belle tem medo principalmente de Pokémon maiores e mais intimidadores. Então pensamos que talvez começar com Pokémon menores e mais amigáveis a ajudaria a superar seu medo. Ryu abriu as mãos, impotente. Mas como você pode ver, não importa o quanto ela tente superar o medo, ela nunca consegue superá-lo. Ah, nossa! Coraidon abaixou a cabeça, sentindo-se abatido. Ryu, percebendo isso, rapidamente o tranquilizou. Ei, grandão, não fique chateado. Belle não tem medo de você especificamente. Ela tem medo de todos os Pokémon grandes. Naoki.
A condição de Bell lembrou Naoki de Lily do anime, mas não era exatamente a mesma. Lily também tinha medo de tocar em Pokémon, mas não tinha o nível de ansiedade social de Bell, nem desmaiava só de ver um. Tudo bem, não vamos nos aprofundar muito nisso, disse Ryu, balançando a cabeça e mudando de assunto. Você veio comprar mudas de árvores frutíferas, certo? Naoki assentiu em confirmação. Então venha, siga-me. Sob a orientação de Ryu, Naoki chegou à área cheia de mudas de árvores frutíferas. Ryu apresentou. Estas são as novas variedades de berries que acabaram de chegar. Além das comuns Oranberry e Pechaberry, também há variedades como Haustberry, Magoberry, Nanaberry, Hindoberry, Lumberry e Starfberry. Cada tipo de berry tem um sabor único. Quais você gostaria de comprar? Naoki pensou por um momento, contou as diferentes espécies à sua frente e viu que havia 12 tipos. Ele disse, vou levar um de cada. Depois de fazer sua seleção, ele conseguiu coletar cerca de 20 árvores. Tudo bem, você gostaria que eu ajudasse você a entregar isso no seu rancho? Perguntou Ryu depois de embalar as mudas de berry. Naoki balançou a cabeça e olhou para Koraidon atrás dele. Eu posso cuidar disso sozinho. Ele pediu a Ryu que amarrasse as mudas de berry com uma corda e as pendurasse em ambos os lados do corpo de Koraidon. Depois de se despedir, Naoki cavalgou Koraidon de volta ao rancho. Carter e seu Delibird ainda estavam lutando contra o Gogoat. Naoki olhou de relance, mas então foi até o pomar com Koraidon, carregando as mudas de árvores frutíferas. Ele chamou Butterfree e pediu que ele o ajudasse a buscar uma pá e um regador. Butterfree foi muito rápido. Com seu olhar determinado de sempre, disparou como um relâmpago e logo retornou com uma pá e o regador. Naoki começou a transplantar as mudas de berry para o solo, uma a uma, mantendo uma distância de cerca de 2 metros entre cada muda. Ele as organizou em 4 fileiras com 5 árvores em cada fileira. Depois do plantio, Naoki usou o regador para umedecer o solo, certificando-se de que estava macio e perfeito para o crescimento das mudas. O sol brilhava intensamente no céu, e, enquanto Naoki olhava para o campo de mudas recém-plantadas, seu coração se encheu de alegria e expectativa. Tudo pronto, ele disse para Butterfree e Koraidon ao seu lado. No outono, essas mudas terão crescido e se tornado um pomar exuberante, produzindo muitas frutas deliciosas. Livre! Os olhos de Butterfree brilharam de excitação, claramente compartilhando a expectativa de Naoki. Koraidon assentiu alegremente. Hao! Capítulo 139. Coragem arroz frito, seja corajoso. Depois de plantar as mudas de frutas, Naoki foi escovar os pelos do Gogoat e depois limpou o galinheiro, pegando 7 ou 8 ovos frescos pelo caminho. Quando tudo estava pronto, ele começou a preparar o almoço. Naoki tinha alguns ovos frescos em mãos e pensou, por que não fazer arroz frito com ovo para o almoço hoje? Pensando bem, parece que ele nunca fez arroz frito com ovo desde que chegou a este mundo. Nesse caso, vamos tentar hoje e ver que efeitos mágicos um simples prato de arroz frito com ovo pode ter. Perto do meio-dia, Naoki convidou Carter para almoçar, mas Carter recusou educadamente. Muito obrigado pela hospitalidade, Sr. Naoki, disse Carter. Mas preciso ir agora. Esta atividade extracurricular dura apenas meio mês, e preciso voltar para me preparar para a prova de meio de semestre. O ônibus vai me levar de volta para a escola esta noite. Tudo bem. Naoki ficou em frente ao rancho, despediu-se do menino e observou-o partir. Mas logo depois, ele se lembrou de algo. Ah, não. Esqueci de pedir para o Carter ajudar a promover o rancho na escola para atrair mais treinadores. Naoki sentiu um pouco de arrependimento, mas imaginou que era uma questão de destino. Esqueça, vamos resolver isso depois. Afinal, de vez em quando haveria treinadores passando pelo rancho. Com esse pensamento, Naoki voltou para dentro e continuou preparando o almoço. O método para fazer arroz frito com ovo é bem simples. Naoki quebrou os ovos frescos, separou as claras das gemas e usou as mãos para soltar o arroz que sobrou da noite anterior. Em seguida, adicionou a gema e mexeu bem, certificando-se de que cada grão de arroz estivesse coberto com a mistura dourada de ovos. Em seguida, Naoki aqueceu o óleo em uma panela. O óleo produzido pela Dolil era de alta qualidade e perfeito para cozinhar. Assim que o óleo esquentou, Naoki quebrou 2 ovos, bateu-os e colocou-os na frigideira para fritar. Em seguida, adicionou presunto e cenoura em cubos. Por fim, despejou o arroz, adicionou uma pitada de sal grosso puro e mexeu sem parar. Logo, o arroz na panela ficou dourado, cada grão coberto pela mistura de ovos. O prato ficou dourado e brilhante, com uma cor distinta e um aroma de dar água na boca. Até Pokémon como Koraidon foram atraídos, olhando para o arroz frito com inveja. Ao ver suas expressões ansiosas, Naoki sorriu e disse, esperem mais um pouco, está quase pronto. Quando terminou, ele desligou o fogo, serviu o arroz frito com ovo em um prato e serviu os Pokémon que o aguardavam. Ele pensou em preparar alguns bifes para Koraidon, Dragonite e Ciclizar. Só arroz frito com ovo saciaria Pokémon menores como Alcremie e Palmo, mas os maiores precisavam de algo mais substancial, então preparações extras eram necessárias. Naoki tirou os bifes da geladeira, colocou-os na frigideira e começou a fritá-los. Enquanto cozinhava, verificou as informações sobre o arroz frito. Arroz frito com ovo coragem, B mais um prato feito com ovos comuns, arroz simples, azeite de oliva prêmio e sal grosso puro. Efeito, tenha coragem. Depois de comer, tanto humanos quanto Pokémon se sentirão mais confiantes e determinados a fazer coisas que antes hesitavam em fazer. Comentário. Arroz frito delicioso. O favorito do Palmo.
Naoki piscou surpreso. Arroz frito com ovo e coragem? Nesse momento ele ouviu um barulho alto atrás de si. Virou-se rapidamente e viu Koraidon entrando correndo em seu quarto e desabando na cama novinha em folha que acabará de comprar. Koraidon estava deitado na colcha com um olhar feliz no rosto, olhos fechados enquanto adormecia satisfeito. Ao ver isso, Naoki de repente sentiu um aperto no peito e gritou: Koraidon! Koraidon abriu os olhos instantaneamente, acordando sobressaltado. Percebendo a situação, entrou em pânico e balançou a cabeça rapidamente, tentando explicar. How? Naoki estava prestes a dizer algo, mas de repente se lembrou. Koraidon não era o único que tinha comido o arroz frito com ovo. Seus olhos dispararam em direção à mesa de jantar próxima. O arroz frito na frente de Ciclizar, Alcremie, Palmo e Dragonite também estava pela metade. O olhar de Naoki se moveu para cima e quando ele viu as expressões nos rostos dos Pokémon, seu coração disparou. De fato, no momento seguinte, Alcremie correu para a cozinha e começou a fazer creme em vários pontos, como se estivesse transformando a cozinha em sua oficina pessoal de creme. Ciclizar correu até Naoki, lambendo seu rosto carinhosamente com sua grande língua, assim como Koraidon havia feito e o abraçou com força. Enquanto isso, Palmo e Dragonite estavam cheios de energia e saíram correndo de casa. Vendo isso, Naoki segurou Alcremie em uma mão, arrastou Ciclizar com a outra, seguido por Koraidon, e correu para fora para verificar a situação. Lá fora, Dragonite correu diretamente para onde Gogoat e Dolio moravam e gritou para Gogoat: Au! Parecia que Dragonite estava desafiando Gogoat. Palmo, por outro lado, voou alto no céu e liberou toda a energia elétrica armazenada em seu corpo, querendo testar seus limites. Logo, uma enorme nuvem de tempestade foi atraída em direção a Palmo e trovões e relâmpagos explodiram no céu, enquanto a capa vermelha nas costas de Palmo balançava nos ventos poderosos. Enquanto o céu se enchia de trovões e relâmpagos, os olhos de Palmo brilhavam em um azul vívido. O relâmpago conectava aos céus, e ele se assemelhava a um verdadeiro deus do trovão. Em frente ao curral de ovelhas, o trio Gogoat aceitou de bom grado o desafio de Dragonite. Eles formaram uma frente unificada, criando um terreno gramado, enquanto os outros dois seguravam folhas gigantes de grama em suas bocas, atacando Dragonite de ambos os lados. Antes que Dragonite pudesse decolar, ele foi dominado pelo ataque combinado e perdeu sua capacidade de lutar. O Gogoat calmamente retornou ao curral e retomou o pastoreio, deixando Dragonite caído no chão, com os olhos revirados e a língua pendurada para fora. É uma bagunça total. Naoki gritou: Pare! Ao seu comando, muitos Pokémon saíram do estado de transe. Eles piscaram, percebendo de repente que estavam fazendo as coisas que sempre quiseram fazer, mas tinham medo de tentar. Naoki suspirou desamparadamente, agarrou Dragonite pela cauda e o arrastou até lá. Ele pegou um pouco de suco e leite para ajudá-lo a recuperar as forças. Logo, Dragonite acordou, parecendo confuso. Au! Naoki então se virou para a fila de Pokémon à sua frente, cada um de pé, esperando para admitir seus erros. Ele andava de um lado para o outro, deixando todos nervosos. Ele parou na frente de Ciclizar e disse com um suspiro: Você queria me lamber como Koraidon, não é? Ciclizar pareceu culpado. Até Koraidon parecia inocente naquele momento. Em seguida, Naoki se aproximou de Alcremie. Eu sei que você adora fazer sobremesas, mas não se preocupe. Quando tivermos uma casa grande no futuro, eu construirei sua própria oficina de cremes. Alcremie, que esperava ansiosamente uma bronca, gritou de alegria: Alcremie! Vida longa ao Naoki! Naoki então se posicionou diante de Dragonite, relembrando sua tentativa de desafiar os 3 Gogoats. Com um sorriso perguntou: Como se sente? Dragonite, coberto de poeira e sujeira, gemeu fracamente: Au! Finalmente Naoki se virou para Palmo. Refletindo sobre sua demonstração anterior, ele disse pensativamente: Parece que a energia em seu corpo é mais poderosa do que eu pensava, mas liberá-la completamente aqui no rancho pode causar pânico. Koraidon e eu levaremos você ao mar mais tarde para que você possa experimentá-la lá. Palmo assentiu entusiasticamente. Palmi. Por fim, Naoki caminhou até Koraidon. Relembrando a cena anterior, Naoki não pôde deixar de se divertir. Esta é a segunda vez Koraidon. Koraidon ficou completamente curvado. Ao ver a expressão abatida de Koraidon, o temperamento de Naoki desapareceu rapidamente. O que mais ele poderia fazer? A culpa era dele. Ele nunca deveria ter feito aquele arroz frito com ovo de repente. Deixa para lá. Com um suspiro resignado, Naoki instruiu os Pokémon a retornarem às suas refeições. Em seguida, começou a limpar a cozinha, que Alcremie havia coberto de creme, enquanto fazia planos para ir à cidade mais tarde naquela tarde e comprar uma cama nova. Capítulo 140. Delírio de perseguição. Quando Naoki terminou de limpar o quarto, já era 1h da tarde. O arroz frito com ovo que ele havia preparado para si mesmo esfriou e ficou sobre a mesa. Depois de guardar o pano, Naoki olhou para o arroz frito frio e pensou no comportamento do Pokémon antes. Ele se sentiu um pouco hesitante. Sentando-se à mesa, ele começou a refletir sobre o que queria fazer, mas sempre teve medo de tentar. Entretanto, depois de pensar por muito tempo, ele não conseguiu pensar em nada específico. Será que ele deveria tentar? Ver se o arroz frito tinha o mesmo efeito em humanos que em Pokémon? No final, Naoki decidiu tentar. Ele pegou a colher e começou a comer. Ainda estava um pouco quente, o arroz estava macio e soltinho, e os ovos estavam ricos e saborosos. O sabor era realmente muito bom. Naoki percebeu que estava com muita fome, então terminou rapidamente a tigela de arroz frito. Assim que terminou, pegou um copo de suco gelado da geladeira e tomou alguns goles. Nada de particularmente forte acontecendo? Perguntou-se Naoki. Mas no momento seguinte, um pensamento repentino surgiu em sua cabeça, algo que ele havia fantasiado, mas nunca colocado em prática antes.
acariciando Glaceon e esfregando seu rosto em seu pelo macio e fofo. Ele nunca ousou fazer isso antes, com medo de assustar Glaceon ou preocupado que ele pensasse que ele era algum tipo de esquisito. Mas agora, Naoki de repente sentiu uma onda de coragem crescendo dentro dele sem nenhuma razão aparente. Por que não tentar? Pegue Glaceon e abrace-o como você faz com Palmo. Mas logo depois, Naoki se conteve, querendo testar se uma pessoa comum conseguiria resistir aos efeitos do prato. Então, com a coragem se esvaindo, ele retraiu o pé levantado e recostou-se na cadeira. Depois de um tempo, a sensação de impulsividade desapareceu. Naoki olhou para a tigela vazia de arroz frito e refletiu. Parece que comer esse arroz frito com ovo dá ao comedor uma explosão de coragem, fazendo-o agir impulsivamente em coisas que sempre quis fazer, mas tinha medo de tentar. Essa sensação não é avassaladora. Uma pessoa com muita força de vontade consegue suportar. Contanto que você se mantenha firme, pode evitar ser influenciado pelos efeitos do cozimento. Quando a coragem acaba, a influência do prato desaparece. Ainda assim, esse alimento pode ser incrivelmente útil para ajudar alguém a tomar decisões quando estiver indeciso ou hesitante. Por exemplo, pessoas que têm dificuldade em tomar decisões ou aquelas que são introvertidas e não sabem como se expressar ou dizer não. Pensando nisso, Naoki de repente se lembrou da garota da loja de sementes, a filha de Ryu Bell. Ryu sempre disse que ela estava se esforçando para superar suas barreiras psicológicas, mas nunca conseguia se decidir. Então a pergunta era, esse prato poderia ajudá-la? Como Naoki estava planejando ir à cidade para comprar uma cama nova naquela tarde, ele decidiu tentar. Então Naoki se levantou, tirou os ingredientes da geladeira, fez uma porção extra de arroz frito, colocou em uma lancheira e pulou em sua ciclizar para ir até a cidade. Ele comprou esta lancheira há algum tempo com a intenção de usá-la enquanto explorava a natureza, mas nunca teve a oportunidade de usá-la até agora. Ciclizar era rápido e levou pouco mais de 10 minutos para chegar à cidade. Parado em frente à loja de sementes, Naoki olhou para a placa acima da porta. Para evitar o que acontecerá da última vez, Naoki devolveu Ciclizar a sua Pokébola antes de entrar. Era meio da tarde e a loja não estava muito movimentada. Ryu, o dono da loja, estava limpando as prateleiras com um espanador. Quando ouviu passos, virou-se e viu Naoki se aproximando. Ryu demonstrou certa surpresa, depois sorriu calorosamente e disse, boa tarde. Você esqueceu de comprar alguma coisa? Não, Naoki balançou a cabeça, erguendo a lancheira contendo o arroz frito coragem. Ele explicou brevemente os efeitos mágicos do prato. Depois de ouvir, Ryu ficou surpreso. Um prato desses? Como você consegue fazer comida que inspira coragem? Naoki repetiu o que havia dito a Carter mais cedo, olhando para a palma da mão como se estivesse refletindo. Entendo. Ryu murmurou, assentindo em compreensão. Quando ele ouviu que Naoki tinha essa habilidade especial, ele não sentiu inveja nem ciúmes, mas ficou genuinamente feliz por ele. Ryu queria dizer que talvez Naoki tivesse perdido alguém importante neste mundo e que talvez isso fosse um presente dos céus para ajudá-lo, mas hesitou, não querendo trazer à tona nada doloroso. Em vez disso, mudou de assunto. Será que isso realmente dá coragem a alguém? Naoki sorriu e assentiu. Trazer felicidade aos outros. Esse é o verdadeiro significado da comida. Ryu assentiu e olhou para cima. Belle deve estar no quarto pintando. Vou chamá-la. Ele caminhou em direção às escadas e gritou, Belle, Belle, desça rápido. Logo, a cabeça de uma garota tímida apareceu no topo da escada. Ela expôs apenas metade do corpo, olhando para baixo com cautela. Ao ver um estranho na casa, recuou rapidamente, como um pequeno hamster assustado. Ryu suspirou desamparadamente e se virou para Naoki. Belle é muito tímida e retraída. O quarto dela é seu único lugar seguro. Fora das refeições, ela fica trancada lá dentro, concentrada no que lhe interessa. Naoki assentiu em compreensão e entregou o arroz frito para Ryu. Nesse caso, você pode dar para ela. Ryu sorriu. Por favor, espere aqui um momento. Naoki não teve objeções. Ryu levou o arroz frito para o andar de cima e bateu gentilmente na porta da filha, Belle. Logo a porta rangeu ao abrir. Com expectativa, Ryu entregou a lancheira para sua filha e explicou as propriedades mágicas do arroz frito e como ele poderia dar coragem a alguém. Os olhos de Belle se arregalaram de surpresa. Existe mesmo comida assim? Eu também não sei. O Naoki enviou isto especialmente para te ajudar, explicou Ryu. O Naoki é o dono do rancho que você visitou naquele dia. Ele veio à cidade na primavera. Enquanto falava, Ryu assobiou em direção à janela e momentos depois, um pequeno e curioso menino entrou correndo pela janela aberta. Por que não tentar? Ryu encorajou, esperando que sua filha pudesse superar suas barreiras psicológicas, parar de se isolar e viver com mais liberdade. Certo, disse Belle, sentindo a esperança e a expectativa do pai. Ela respirou fundo e abriu a lancheira com cuidado. Um aroma delicioso imediatamente tomou conta do ar. O arroz frito com ovo parecia ter acabado de ser feito, ainda fumegando de tão quente. A mistura dourada de ovos cobria quase todos os grãos de arroz, cada pedaço distinto. A fragrância do óleo, do arroz e dos ovos se misturava harmoniosamente, exalando um brilho dourado incrivelmente apetitoso. Embora Belle tivesse acabado de almoçar, ela não conseguiu evitar engolir em seco ansiosa. Ryu ficou igualmente impressionado. Ele não esperava que Naoki fosse tão habilidoso na cozinha. Talvez este prato pudesse realmente ajudar Belle? Vá em frente e experimente, Ryu insistiu. Belle pegou uma colher e cuidadosamente deu uma mordida. No momento em que ela provou o arroz frito com ovo, seus olhos brilharam. Ryu perguntou com expectativa. Como você se sente? Belle piscou e saboreou os sabores por um momento antes de sentir uma onda de coragem surgindo dentro dela. Ela mordeu o lábio e após uma breve pausa, como se estivesse tomando uma decisão, virou-se para o pai e disse. Pai, eu não quero sair. Quero ficar em casa.
Ryu ficou surpreso com as palavras dela. A própria Belle não parecia esperar que ela revelasse o que realmente pensava. Assustada, ela rapidamente se desculpou. Sinto muito, mas depois continuou. Eu sei que você e a mamãe querem que eu saia com mais frequência, mas o mundo lá fora é perigoso. Tem Pokémon por todo lado, e eu posso perder a vida se não tomar cuidado. Ao ouvir as preocupações da filha, Ryu sentiu uma preocupação ainda maior. É realmente assim que você se sente? Perguntou. À medida que os efeitos do arroz frito coragem passavam, Belle cobriu a boca, tomada pela culpa. Sinto muito, repetiu. Ryu suspirou e perguntou gentilmente. Você não gosta quando seus pais ficam pressionando você para sair, não é? Não. Belle abaixou a cabeça, sentindo-se como se estivesse prestes a admitir a derrota. Eu só acho que está muito perigoso lá fora. Se eu andar na rua, posso ser atropelada por um carro, e na floresta, posso ser atacada por Pokémon assustadores. Qualquer Pokémon me aterroriza. Eu poderia ser eletrocutado, queimado vivo ou cortado ao meio por um Scyther. Mesmo Pokémon pequenos, se me morderem, posso morrer de infecção. Não quero acabar assim, sozinho em alguma planície imensa. Ryu ficou atordoado. Sua filha sempre fora quieta, mas ele não percebera que seus medos eram tão profundos. Suspirou, tentando entender tudo aquilo. Disse gentilmente a Belle. Conversaremos mais quando sua mãe voltar. Naoki ainda está lá embaixo. Por que você não continua pintando por enquanto? Ryu se virou e desceu as escadas. Vendo a preocupação estampada no rosto de Ryu, e depois de ouvir parte da conversa, Naoki perguntou. Está tudo bem? Ryu soltou um suspiro pesado. Eu só quero que Belle saia mais, que conheça o mundo, para que quando a mãe dela e eu não estivermos mais por perto, ela possa viver neste mundo sozinha. É realmente assim que ela se sente? Perguntou Naoki. Ryu assentiu. Sim, parece que sim. Mas ainda temos que agradecer a você, Naoki. Se não fosse por você, eu ainda poderia estar forçando Belle a situações que a deixavam desconfortável, sem perceber. Ao ouvir isso, Naoki pensou que Belle poderia ter alguns medos profundos ou até mesmo delírios paranoicos, mas não era lugar dele interferir nos problemas de outra família. Em vez disso, ele ofereceu conforto. Não se preocupe tanto. Há bastante tempo para as coisas mudarem. Belle pode superar isso quando ficar mais velha. Espero que sim, respondeu Ryu, claramente sobrecarregado pela preocupação. Ele pegou um saco de fertilizante de uma prateleira próxima e ofereceu a Naoki. De qualquer forma, agradecemos muito a sua ajuda hoje. Este é o fertilizante mais recente que temos em estoque. Ah, não posso aceitar isso, disse Naoki, balançando a cabeça. Eu só queria ajudar de qualquer maneira que pudesse. Mas Ryu insistiu, estendendo o fertilizante. Afinal, somos vizinhos. Este é um fertilizante para frutas, desenvolvido para ajudar as árvores frutíferas a crescerem mais abundantemente. É um estoque novo, então ainda não experimentei. Por favor, pegue e me conte como funciona. Se funcionar, talvez você compre mais alguns sacos. Percebendo que Ryu não aceitaria um não como resposta, Naoki sorriu e aceitou o fertilizante. Entendo. Se funcionar bem, com certeza voltarei para buscar mais. Ryu explicou a Naoki em detalhes em que estágio o fertilizante deveria ser aplicado e quanto usar em cada árvore. Naoki assentiu, indicando que entendia e que se lembraria de tudo. Ele então saiu da loja de sementes e soltou seu ciclizar da Pokébola. Refletindo sobre os eventos do dia, Naoki não pôde deixar de balançar a cabeça. Que menina doce, pensou ele. Ao olhar para trás, em direção à loja de sementes, notou alguém parado na janela do segundo andar. Era Belle, observando. No momento em que percebeu que ele a havia notado, ela rapidamente se encolheu, como uma codorna se recolhendo em sua concha. Naoki suspirou. Esqueça. Deu um tapinha no ombro de ciclizar e disse, vamos. Com sua cama quebrada por Koraidon, Naoki teve que comprar uma nova. Para evitar outro incidente como esse no futuro, Naoki decidiu trocar para uma cama de tatame estilo japonês. Essas camas não tinham pernas e ficavam planas no chão de madeira, o que as tornava muito mais difíceis de serem danificadas por Koraidon. Além disso, com uma divisória embaixo da casa, ele não precisava se preocupar com as coxas molhando. Mesmo que molhassem, o sol forte do verão as ressecaria, deixando-as macias e com cheiro de sol depois de um dia ao ar livre. As ruas da cidade eram imaculadas, com lojas e casas charmosas espalhadas em ambos os lados da rua. Às 3 horas da tarde, depois de comprar a cama de tatame na loja, Naoki retornou ao rancho. Ele imediatamente começou a aplicar fertilizante nas árvores frutíferas recém-plantadas e transplantou as árvores frutíferas mais altas da terra cultivada para a área do pomar. Após terminar a tarefa, Naoki, ignorando a sujeira nas mãos, foi até a lavanderia. Lá, construiu uma cerca simples de madeira para cercar o pomar, deixando um pequeno portão para facilitar a entrada e a saída. Com a ajuda de Koraidon, ele colocou uma placa perto do portão com uma imagem de frutas de árvores, indicando que este era um parque dedicado ao cultivo de frutas de árvores. Naquela noite, depois de um dia agitado, Naoki terminou seu jantar e foi dormir cedo. Com a nova cama de tatame, Koraidon não precisava mais se preocupar em quebrá-la. Na verdade, Koraidon pareceu gostar ainda mais, descansando o rabo na cama com ousadia e quase se esparramando sobre ela. Sempre que Naoki via isso, não conseguia deixar de suspeitar que Koraidon havia destruído a cama anterior de propósito. Mas observando a expressão inocente e satisfeita de Koraidon, Naoki se sentiu culpado por pensar assim. Não havia muitas opções de entretenimento no rancho, então a hora de dormir era cedo todas as noites. Talvez por não estar acostumado a dormir em um tatame, Naoki teve dificuldade para dormir naquela noite. Ele ficou deitado ao lado de Palmo, olhando para o teto, pensando em como seria bom se essa era pudesse se desenvolver mais rápido. Ele sentia falta do smartphone e da possibilidade de navegar na internet e jogar. Mas por enquanto, nada disso existia. Naoki suspirou baixinho para si mesmo. Virando a cabeça, ele viu os olhos dourados de Koraidon brilhando no escuro. Por que você ainda não dormiu? Ele perguntou.
Coraidon parecia em êxtase, como sempre. Hal, seu bobo, disse Naoki, exasperado, mas divertido. Ele passou os tornozelos sobre a cauda de Coraidon. Coraidon, feliz como sempre, pensou consigo mesmo, eu não sou bobo. Naoki puxou o cobertor sobre a cabeça e anunciou, chega, hora de dormir. E com isso, ambos caíram em uma noite tranquila. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.